Bom, vamos lá, né, Breno? Eu sei que tem muitas pessoas entrando ainda, estamos aqui aceitando muitas pessoas na turma ainda, mas vamos começar as boas-vindas para vocês pontualmente, né? Sejam bem-vindos a essa noite. Eu fico muito feliz de saber que vocês escolheram investir o tempo de vocês em um tema tão importante como esse. Conversar, né, sobre diálogo, sobre relações humanas é sempre engrandecedor. A gente fala muitas vezes que o empreendedor, o empreendimento, ele é feito de pessoas. Então, nada melhor do que desenvolver pessoas para lidar com pessoas, né, gente? Então, sejam bem-vindos. Meu nome é Maria Antônia, eu faço parte da equipe pedagógica aqui do Instituto. Hoje a palestra é com o Breno Curzio. Seja bem-vindo, tá, Breno? Obrigado. Como eu sempre falo, essa parceria é sempre um sucesso, né? Já está lotando a sala aqui, ficamos muito felizes. Curtir esse friozinho de Belo Horizonte no conforto de casa, né, gente? E conseguindo ouvir o Breno, engrandecendo a nossa pessoa, o nosso empreendimento, é incrível. Nós agradecemos muito a parceria. Em nome do Instituto, eu te agradeço já de antemão, tá? Gente, antes de Obrigado. começar, passar de fato a palavra para o Breno, eu queria convidar todos vocês para prestigiar o vídeo dos nossos aportadores, olhar essas grandes marcas, ver, agradecer à Prefeitura de Belo Horizonte e ao Fundo Municipal do Idoso pela parceria. Essas grandes marcas que vocês vão ver, elas escolhem a dedo investir no IPPE. Elas olham se o IPPE está fazendo tudo certo, se está dando resultado para as pessoas, para os alunos, e eles escolheram investir em educação empreendedora. Né? Eles focam sempre, quando procuram um instituto, em mudar esse cenário do empreendedorismo brasileiro, porque se fica bom para nós, fica bom para eles também, né, gente? Ter um cenário brasileiro empreendedor bem visto fica bom para todo mundo. Acabar com essas empresas que acabam, infelizmente, morrendo em 2 anos e aí não conseguem prosperar, então levar a educação empreendedora de qualidade é bom para todo mundo, né? Vamos lá, então, prestigiar e depois eu te passo para você se apresentar, tá bom, Breno? Tá Obrigada. bem? Obrigado você. A todas essas empresas, nós agradecemos aí a parceria. Pessoal, só reforçar uma coisa com vocês antes do Breno iniciar. Sei que ele vai depois lembrar também vocês, mas no chat nós estaremos enviando durante toda a palestra a lista de presença e avaliação da palestra.
Então, não saiam sem responder esse link, tá? Esse é um link que está no chat, o Rafael já colocou. Ele vai colocar algumas vezes, porque quando vocês saem da sala, se por algum motivo cair a conexão, as mensagens somem. Então, ele vai colocar várias vezes, não saiam sem responder. Se alguém tiver qualquer dificuldade em responder, por favor, manda mensagem para o PPE, que mesmo que não seja respondida agora, amanhã os meninos vão auxiliar vocês a responder. E o Rafael pediu a colaboração para ele conseguir acompanhar por aqui. Quem responder, assim que responder, antes de sair, manda um ok aqui, eu respondi a lista de presença, tá bom? Quem não assinar essa lista de presença, depois, em nenhum momento, a gente vai conseguir trazer para você o certificado da palestra, se precisar, tá, gente? Então, eu peço, por favor, essa atenção, tá? Vamos relembrando aí, né, Breno? Seja bem-vindo, então, agora oficialmente. Obrigado. Posso compartilhar aqui? Pode, né? Pode sim, Tá todo mundo vendo? sim, tá certinho. Então, gente, boa noite, né? Primeiramente, queria reforçar aí o agradecimento que a Maria Antônia já fez aos nossos aportadores, né? Que são os que a gente viu aí no vídeo. Ao final, a gente vai, né, reforçar esse agradecimento, mas a gente já inicia mostrando isso, porque com certeza é muito importante para a gente estar aqui hoje. Então, né, faço os votos dela os meus. Então, né, boa noite, me chamo Breno, para quem nunca esteve aqui comigo, né, já tive junto aqui de PPE em alguns momentos, né, essa parceria é sempre muito produtiva, muito engrandecedora, agradeço o convite de estar aqui hoje e agradeço, né, a Maria Antônia e o Rafael que estão aqui hoje também, né, me apoiando, né, enfim, permitindo que a gente esteja aqui, com certeza é com essa parceria, com essa equipe que a gente faz funcionar. Então, gente, hoje, como também já foi pincelado aí um pouco, a gente vai falar um pouquinho de um assunto muito humano, né? Uma coisa que eu acho que a gente acaba sentindo no nosso dia a dia, mas não necessariamente algo que a gente reflete, né? Ou às vezes a gente até reflete, mas não se aprofunda muito. E vocês vão ver que, né, assim, inicialmente quando eu pensei nessa palestra, eu estava até pensando numa abordagem e depois eu voltei atrás e falei, nossa, acho que não faz muito sentido, né? Porque quando a gente fala em diálogos que transformam, construindo relações mais humanas, eu ali como advogado, né, com a minha forma de ser, eu já comecei a pensar, diálogo, né, vou trazer um pouco técnica de argumentação, como que aborda algo, como que negocia, e depois eu falei, não é esse o tema, né, não é esse o tema proposto. A gente quer falar de uma coisa mais humana, né, uma coisa que nos toca diariamente, né? É claro que isso pode também envolver aí, né, o dia a dia, o mundo dos negócios, mas eu falei, não é dessa forma que a gente vai abordar esse tema hoje. A gente vai abordar de uma forma um pouco mais, né, para a gente refletir aqui junto como que tem sido isso e refletir, né, no nosso dia a dia, nas nossas relações, como que a gente tem se comunicado e como que a gente pode talvez melhorar, né? O que que a gente pode refletir e o que que a gente pode de fato estar fazendo para de fato conseguir se comunicar, né? Porque a gente começa a perceber que nem sempre a comunicação de fato acontece. Então é para isso que a gente está aqui hoje, para falar um pouco desses assuntos. Me apresentando, né? Só para vocês saberem um pouquinho sobre mim, quem eu sou, né? Meu nome acho que já foi dito, né? Mas me chamo Breno. Eu tenho a formação, né, em direito, sou advogado. Né, pela minha jornada profissional, eu trabalhei sempre muito com contratos, em alguns momentos com licitações também, né, que são aqueles processos de compra ali junto a órgãos do governo, né, são aqueles processos um pouquinho mais, né, que tem mais regrinhas, mas no geral, então eu trabalho com essa parte contratual, atuo bastante, né, em revisão, negociação de minutas, né? Tenho essa experiência em licitações, que também acaba envolvendo esse diálogo, né, com os órgãos muitas vezes. E a minha atuação acaba sendo muito voltada a sempre tentar mitigar riscos, evitar problemas, né, uma postura um pouco mais preventiva e sempre, né, buscando uma segurança jurídica. Dessa forma, eu sempre também tento estruturar e pensar em processos, né, que são sempre voltados a entender a melhor forma de se chegar a algum local. E também, né, tem um curso que fiz, né, no exterior de liderança e gestão que também me propiciou refletir um pouco mais, né, sobre as relações humanas, uma vez que nesse curso a gente refletia muito até a forma de gerenciamento, como que funciona, né, como que tem aquela gestão positiva em cima de uma pessoa e tem aquela gestão negativa, né, com excesso de cobranças e monitoramento, enfim.
tudo isso com certeza me traz uma bagagem bem interessante para estar aqui discutindo com vocês hoje, conversando, né, construindo um saber sobre como nos comunicar, né, como que a gente pode, né, pensando aí na minha atuação, né, como que a gente pode mitigar os riscos dessa comunicação, como que a gente pode assegurar que essa comunicação está sendo efetiva, né, está sendo respeitosa, tá fazendo sentido e está fazendo, né, uma ponte entre eu e outra pessoa. Queria também reforçar, gente, o meu pedido aí ao longo da noite. Eu sempre penso que a noite aqui, esse momento que a gente tem junto, ele é muito especial porque ele é construído, né, com apoio, com a participação de todos vocês. Então, todo mundo que quiser falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, contribuir, né, com alguma história de vida, algum aprendizado, falar, às vezes, no tema que a gente está conversando, como que aquilo ali lembrou ela de algo, alguma reflexão que ela teve, alguma história, às vezes, para contar, né, para agregar que faça sentido aqui para a gente, né? Se vocês estão mais que convidados para participarem. Isso faz que o nosso momento seja único, especial e não se repita, né? Então, mesmo que eu dê esse conteúdo para outro grupo, a cada grupo a gente vai ter um momento diferente, vai pensar em coisas diferentes. Então fiquem à vontade, tá? Para abrir o microfone, para mandar aqui no chat, eu tô de olho, né? Pode ser que às vezes, enfim, eu não vejo ali na hora, mas pode puxar minha orelha também que eu tô acompanhando. A Vera Lúcia ali mesmo já comentou, né? Que ela já foi analista de contrato e trabalhou muitos anos na área de engenharia e consultoria e projetos, né? Apesar de ser uma área, quando a gente pensa em engenharia, muito matemática, eu tenho certeza que se ela falar um pouquinho aí para a gente, ela vai falar que contrato sempre envolve um ser humano ali do outro lado, né? E como que nesse momento é importante ter esse conhecimento do diálogo, né? Em como conseguir entender a necessidade ali do outro e trabalhar naquilo para que, enfim, a gente chegue, né, num local que faça sentido. Depois, se quiser falar um pouquinho mais, tá super convidada, viu? Então, gente, ó, primeiro tópico, né, para quem já participou de outras palestras minhas, eu gosto de dividir um pouquinho em alguns tópicos para a gente ir refletindo e pouco a pouco a gente construindo, né, um conhecimento e a gente a todo momento refletir um pouquinho sobre como que essas coisas estão sempre muito próximas de nós, mas nem sempre a gente percebe, né? Algo que às vezes a gente até nota, mas não é tão palpável, não é algo que a gente necessariamente elabora e fica refletindo sobre. Então, quando eu estava pensando, né, sobre esse tema, eu falei, o que que eu sinto hoje em dia sobre a comunicação, né? Eu sinto que ela vem melhorando ou que às vezes ela tem se tornado mais complexa. Quem quiser, né, contribuir, conversar, vai ser excelente, mas a minha percepção individual é que a comunicação humana tem se tornado um pouco mais difícil, ou às vezes, enfim, não necessariamente está sendo um caminho tão próximo, tão fácil, né, uma linha tão reta. E você pode falar, nossa, Brena, mas isso é paradoxal, isso não faz sentido. Cada vez mais a gente tem meios de comunicação, hoje em dia a gente está o tempo inteiro online no WhatsApp, tem o Facebook, tem o Instagram, enfim, tem um monte de rede social. Tá fácil hoje em dia de pegar um telefone e ligar para alguém, a ligação de vídeo. Como que você está falando que a comunicação humana está mais difícil? Acho que você está errado. E aí, quando eu vou explicar para vocês o meu ponto de vista, né? Quando eu penso em comunicação, eu não estou necessariamente pensando em, né, uma pessoa falando com a outra, né, em estar disponível. Eu estou pensando de fato o quê? Em uma conexão, né, uma conexão ali humana. Então, o que que eu queria abordar um pouquinho nesse tópico inicial, né? Alguns questionamentos. A gente está hoje em dia o tempo inteiro ali com o celular na mão, é um tablet, é um computador, a gente está o tempo inteiro consumindo informações, né? São notícias, né? A gente está ali o tempo inteiro com a sensação que a gente está conectado com outras pessoas. Na palma das nossas mãos, a gente tem acesso à vida do amigo, do parente, do vizinho, a gente sabe onde as pessoas foram, a gente sabe se elas fazem uma atividade física, com o que que elas trabalham, para onde elas viajaram. Mas, de fato, será que a gente sabe isso porque a gente está conectado, a gente está estabelecendo uma relação, um contato humano com aquela pessoa? Ou é só porque a rede social nos propicia essa sensação de proximidade, mas que não necessariamente isso significa que a gente está dialogando mais, conversando mais, compreendendo mais? Será que a gente não está tendo só um acesso a um resumo
né? Um resumo resumido da vida do outro. Então, trouxe aqui alguns questionamentos, né? Quando foi a última vez que a gente às vezes parou e, né, desligou o celular e bateu um papo com aquele vizinho no elevador, com aquele vizinho do corredor, com a atendente ali da padaria, né? Como que isso muitas vezes tem diminuído, né? Qual que foi a última vez que a gente estabeleceu realmente uma conexão com os nossos vizinhos, de conhecer, de ter um senso de união, né? Quando que foi a última vez que a gente de fato pegou e ligou para um parente, ligou para uma mãe, para um filho, né? Ou foi ao encontro dessas pessoas e de fato quis conversar, quis saber qual foi a última vez, né, que a gente se permitiu colocar ali o celular na mesa, desligar aquilo e de fato conversar com alguém. Queria saber a percepção de vocês. Vocês sentem que esse contato mais direto, mais próximo, vocês sentem que isso tem aumentado ao longo dos anos, ou vocês sentem essa sensação parecida com a minha? De que apesar de que a gente tem mais acesso às pessoas, não necessariamente a gente tem comunicado, nos conectado tanto com elas. Quem que quer compartilhar um pouquinho da sensação? Lembrando que as pessoas podem sentir algo diferente de mim, né? A gente está aqui para conversar. Alguém quer compartilhar? A Vera Lúcia comentou aqui, né? Que ela conversa muito com as pessoas na caminhada dela. Isso é quando ela caminha, né? Provavelmente. Então, isso é um aspecto positivo. Mais alguém quer compartilhar um pouquinho da É, sensação? Pessoal, que tá liberado para vocês abrirem o áudio, viu? boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim. Pessoal, boa noite, Heloísa aqui. O Breno tocou no assunto, eu vou trazer uma contribuição que pode ser muito simples, mas acho que bate um pouco com o que você falou. Porque Quem foi? tem alguém com o microfone aberto aí? Acho que abriu sem já querer. Inclusive, eu fecharam. mandei Tá uma bom. solicitação. É, mas a gente fica realmente mais isolado, a comunicação, ela se dá muitas vezes, ou no nosso dia a dia, muito através mesmo da internet, usando um tablet, um laptop, um telefone, um iPhone, ou qualquer outra marca, né? Mas a gente acaba se isolando um pouco e às vezes passa o dia quase que num silêncio total. E eu tive que sair ontem, foi ontem, para fazer um exame que já estava marcado e fui de Uber para poder chegar rápido e lá não ter problema de estacionamento e tal. Me preparei toda porque eu ia fazer um exame. Como é que chama, gente? Eu faço confusão com tomografia, aquele que a gente entra na. Esqueci o nome. Ressonância? Ressonância? Ressonância. Então, como aqui está fazendo muito frio, eu já coloquei aquela roupa toda sem nenhum ganchinho, tudo sem nada, que eu falei, agora hoje acho que eles vão deixar eu entrar de roupa. E só que eu cheguei lá, fiquei muito decepcionada, porque a moça disse que estava marcado um tipo de exame e que o outro que pediram não foi marcado. Como que não sei o quê, não sei o quê. Enfim, eu saí de lá sem fazer o exame e frustrada e vim andando. Eu pensei de novo em pegar um Uber para vir embora e eu fui andando, vim caminhando do local do exame para minha casa e eu tive a oportunidade de fazer uma coisa que há tanto tempo eu não faço, que é vir andando assim, observando as lojas, as pessoas. Interagir um pouco com uma pessoa ou outra perguntando alguma coisa, a gente acaba sempre fazendo uma comprinha, entrei numa loja, comprei umas coisas que eu precisava, e depois já estava assim na hora do almoço, eu entrei num lugar aqui que é tradicional, muito pequenininho, que faz muito salgadinho, assim, fantástico. E, e aí eu pedi o meu cigarrete e tal, só que lá é tão pequenininho, Breno já lembrou de onde, né, Breno? Mas lá é tão pequenininho que são mesinhas que você tem que dividir com alguém que você não conhece. Tinha uma senhora sentada na mesa, em frente estava vazio, na mesma mesa. Eu pedi, perguntei para ela, falei, não, claro, pode colocar sua sacola. Nessa altura eu já estava com a sacola cheia de coisa. Peguei lá meu salgadinho, sentei com ela. Mas que conversa boa que foi, que troca, sabe, com uma pessoa que eu não conhecia. E ela começou, gentil, que ela ficou falando para mim.
Nossa, quando você entrou aqui, eu falei, meu Deus, não acredito, Rita Lee em pessoa. Eu falei, meu Deus, tantas pessoas sempre brincaram comigo, deve ter alguma coisa a ver mesmo, né? Os anos passaram, ainda tem gente lembrando da Rita Lee. Mas foi uma conversa tão boa, uma comunicação com alguém que eu não conhecia, uma pessoa que acabou falando um pouco dela, falando dos filhos, da distância dos filhos, né? Naturalmente eu dava para ver que ela é uma pessoa mais velha que eu, mas foi uma troca tão proveitosa que me fez refletir sobre isso. Como que eu ando tão reclusa, tão quieta no meu canto e que falta faz uma comunicação, como a gente diz, tete a tete, né? Olho no olho, uma conversa assim, muitas vezes descompromissada, ou pode ser uma conversa voltada, agendar alguma coisa para conversar sobre a nossa profissão, uma troca com um amigo, com um colega, ainda que seja na internet, mas duas pessoas conversando olho no olho, interagindo, eu vim para casa tão leve, sabe? Eu saí de lá, eu tenho dificuldade em guardar nomes. Precisa bater muito, assim, eu converso com todo mundo, mas eu esqueço. Eu não esqueci o nome dela. Ela me falou o nome, eu falei o meu, e eu me despedi, mas parecia que eu tinha encontrado uma amiga, sabe? Que eu bati um papo assim tão leve, e eu vim embora refletindo sobre isso. E se a Como gente que for faz parar falta? para pensar, quantos dessas oportunidades a gente não perde por às vezes ficar em casa, por estar É, sempre no celular, né? Por estar todo mundo cada vez mais com essa sensação de conexão, porque como nunca na vida a gente tem acesso a inúmeras informações, né? A gente está o tempo inteiro vendo notícias, vendo vídeos, vendo conteúdo de outras pessoas, às vezes até mesmo de conhecido e amigos, mas cada vez mais a gente vê como espectador, não necessariamente como alguém que interage de fato, né? Alguém que comunica. Então, né, que legal esse relato. A Vera Lúcia até brincou aqui no chat, né, que te fez até esquecer lá do problema do exame, né, que não deu muito certo. ela tá certa, porque eu saí de lá, vou usar a expressão nossa, revoltada, porque eu marquei, eu falei direitinho o que eu precisava, eu já estava com a liberação do exame pronto, e aí chegando lá, a moça ainda falou, olha, posso te encaixar aqui, mas você tem que esperar 2 horas. Eu falei, o quê? 2 horas? Eu sem almoçar nem nada? Não, vamos marcar isso para outro dia, não é nada urgente. E vim embora para a rua, mas realmente foi muito bom. A Vera Lúcia comentou aqui, né, que quando ela sai para caminhar, que ela conversa com muitas pessoas, ela não leva o celular, né? E isso novamente reforça um pouco, né? Será que se ela levasse o celular, ficasse ali ouvindo a música dela, né, de fone de ouvido, ou olhando o WhatsApp, olhando rede social, será que talvez ela teria tanta conversa, né, com outras pessoas nessa caminhada? A Maria Vale também trouxe aqui para a gente, né, que as pessoas, né, na percepção dela, estão cada vez mais distantes presencialmente, que a gente acaba hoje em dia se conectando muito só pelas redes sociais, né? Eu também, né, também sinto bastante isso. Então, gente, né, por que que eu trago isso como um paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que a comunicação humana nunca esteve assim, como nunca antes esteve tão avançada, tantos meios de comunicação, é vídeo, é áudio, é ligação por internet, é ligação normal, é mensagem de texto, é e-mail, é eu gravar um vídeo meu e colocar na internet. Hoje estamos aqui nos comunicando, né? A gente está aqui hoje através da internet, de uma apresentação ao microfone, é a mensagem de texto no chat. Então, cada vez mais a gente inovou, né? O tanto de formato de comunicação, de transmissão de informação, de mensagem, isso, né, nunca esteve tão apurado e tão diversificado. Né? Então, porém, paradoxalmente, a comunicação não está melhorando. E muitas coisas nos mostram que, às vezes, a comunicação tem ficado mais difícil. O que é estranho, né? Porque se tem tanta forma de comunicar, por que que às vezes essa comunicação está indo na via contrária, né? Igual aqui, a gente tem WhatsApp, rede social, reunião, mas os conflitos têm permanecido. Por quê? Porque a gente confunde, igual eu comentei, uma transmissão de dado, eu estar ali vendo a vida de alguém, eu vendo um story, eu vendo um vídeo, com uma conexão real, com uma troca, né? E muitas vezes a gente, né, no dia a dia, a gente acaba ali vendo, passando quantas horas, né? O nosso celular não fala que a gente fica de frente para uma tela, né? Para um celular, no computador, no tablet, na televisão. E a gente está ali o quê?
recebendo dados, recebendo informações, mas pouco a gente tem feito o quê? Para de fato comunicar. Então, a Deralda até comentou aqui, né? A academia tem o seu valor, mas a caminhada é incomparável. Contato com a natureza, troca de olhares e tem alguns dias acolhedores, né? Faz a diferença. E a Vera Lúcia falou, né, que muitas vezes a gente acaba, né, usando aí celular, enfim, rede social, muitas vezes acaba sendo mais uma perda de tempo. Então, trago isso aqui o quê? Como uma ilusão de proximidade, né? A gente percebe que o volume digital é muito grande, ou seja, a gente está o tempo inteiro com o celular, com várias mensagens recebidas, é notificação. Então, a gente tem essa falsa sensação que a gente está o dia inteiro se comunicando, que a gente tem que responder alguém, que a gente tem que ver aquele vídeo que mandaram, é a mensagem no WhatsApp, é aquele vídeo que mandaram no, né, de comédia, é um outro de política, um outro é um filme que eu quero mostrar. Então a gente tem essa sensação também o quê? De um ruído constante. Por quê? Porque a gente sim é o barulhinho do celular apitando, é a notificação, mas muitas vezes o quê? Falta nessa comunicação do dia a dia, principalmente quando a gente está ali conversando com alguém, né, via mensagem de texto, por exemplo, a gente tem perdido nuances, né? Às vezes a gente não consegue perceber o tom, a gente não tá de cara, a gente não tá olhando para o olhar daquela pessoa, a gente não sabe o tom de voz que ela tá usando. Então, isso dificulta a comunicação, né? Muitas vezes o que a gente acaba interpretando de uma forma equivocada o que que o outro está querendo dizer. Quantas vezes alguém não digitou para a gente alguma coisa e a gente entendeu errado, alguém às vezes fica aborrecido e às vezes nem conversa sobre aquilo, vai só. As pessoas, às vezes, É, muitas vezes, têm optado pelo que é mais fácil, né? Digamos que seria se distanciar, deixar para lá, né? Então, a gente também pode falar o quê? De um vazio de conexão porque informação é algo que a gente envia, né? Então, eu posso estar aqui mandando várias mensagens. Agora, se eu estou de fato conseguindo me conectar com vocês, isso é outro ponto, né? Então, conexão depende do outro estar recebendo. Então, o diálogo muitas vezes exige presença, né? E lembrando, gente, que de forma alguma eu estou aqui falando que se falar por internet não é válido, que isso tudo é ruim de forma alguma. A gente está só refletindo como que a gente tem deixado de ter um contato mais próximo com as pessoas e priorizando esse contato via internet que por si só, eu não vou falar que é um problema, mas a gente está aqui justamente para refletir como que isso pode estar impactando para que a nossa comunicação não esteja sendo tão efetiva, né? Porque tudo tem o lado bom e o ruim, né? Então a tecnologia permite que a gente tenha contato com pessoas que estão distantes, que a gente possa manter um contato, que a gente consiga mandar notícia, isso tudo é muito positivo. Mas, do outro lado, a gente também tem que observar que a gente perde um pouco algumas coisas, né? O De Brito, né? Não sei, acho que não tá sem o nome, tá um e-mail, falou aqui pra gente, volume digital, né? Mensagens prontas, já a comunicação é um diálogo humanizado, né? É um bom dia, né? É uma coisa ali próxima de ter realmente desejar algo ali, né, para alguém, e não apenas mandar uma mensagem genérica em volume, com certeza. E a Deralda falou aqui, né? O aparelho não transmite emoções. Com certeza, é, né? A gente sabe que quando a gente está de frente para a tela, a gente não está de frente para outra pessoa. Então já eu tem tenho ali um um, obstáculo. Eu tenho um exemplo para dar para vocês, voltando aí o slide anterior, de algo que aconteceu comigo recentemente que me deixou extremamente aborrecida. Eu estava num diálogo no WhatsApp, um diálogo tranquilo, um diálogo leve, sem problema nenhum, e a pessoa do lado de lá entendeu o que eu escrevi como sendo uma ordem, uma imposição, uma coisa assim, mas eu recebi de volta uma resposta que me desestabilizou de tal maneira. Olha a minha idade, minha formação, minha vida, realmente. Mas eu até tremia, que eu falava, gente, pelo amor de Deus, eu voltei tudo que eu tinha escrito para ver se tinha algum deslize, alguma fala dúbia ou alguma coisa assim. Nada. Então eu tive que dar uma pausa. Eu não levei aquilo como para frente para discutir e tentei dar uma resposta bem neutra e deixar aquilo fluir
Mas fiquei extremamente aborrecida, porque justamente a Deraldo escreveu que o aparelho não transmite emoções, apesar da gente ter alguns códigos, né? A gente sabe que se escrever de letra maiúscula pode ser interpretado como grito, e nós temos os nossos sinais de exclamação, né? Uma coisa incisiva e tal. E depois, bem depois, aquilo ficou engasgado. Eu tive a oportunidade de ter uma conversa pessoal e surgiu na conversa. Eu falei: olha, outro dia aconteceu uma coisa. Não, mas eu entendi assim, eu achei que você falou assim. Falei: bom, então, olha as dificuldades que a gente ainda enfrenta, né? Que apesar de toda a tecnologia, a gente não passa emoção e vai depender muito do que o outro está. É o emissor e o receptor, né? De que maneira o outro está interpretando aquilo que eu estou escrevendo. Então, quanto mais claro, quanto mais tranquilo, quanto mais explicado a gente puder fazer, vai evitar esses ruídos na comunicação, esse desvio que acontece, porque muitas vezes, se for numa negociação, por exemplo, a coisa tinha desandado, não se tratava disso. Mas como é importante a gente ter esse contato visual ou até partir para um telefonema mesmo, que ainda que seja, porque aí minimiza, né? Sim, com certeza. E eu trago até aqui para gente uma reflexão, né, que tem tudo a ver com esse exemplo que você deu, que a gente percebe que a profundidade ali das relações, né, que nesse gráfico aqui para a gente é essa linha preta, que ela vai caindo na medida que o volume de mensagens aumenta, né? O que que a gente quer dizer com isso? Que muitas vezes a gente está ali no dia a dia, também conversa com um pouquinho que o Jonas falou para a gente aqui no chat, que às vezes a gente está ali mandando várias coisas, mandando um monte de vídeo, mandando um monte de coisa que achou, mandando um monte de, vai sair tal filme, olha aqui, aí compartilha o trailer, compartilha anúncio, compartilha notícia. Então, às vezes tem lá uma conversa com 50 mensagens, mas será que de fato a gente está ali presente? Né? A gente está de fato tendo troca? Ou a gente está, né, meramente transmitindo dados? Né? Então, à medida que o volume de dados aumenta, pelo menos a percepção de uma conexão mais profunda e autêntica, ela tende a diminuir, né? Aí até trouxe aí para gente, né, um desenho que, né, é bobo, mas representa muita coisa. São duas pessoas no celular, e a gente vê que entre eles tem um abismo, né, tem um buraco, que seria o quê? O da comunicação, né, que é um balãozinho de texto, que, de novo, reforça um pouco isso que a gente está falando. Trouxe para a gente um dado aqui, né, que também tem tudo a ver com o exemplo da Heloísa, que é: as pesquisas muitas vezes indicam que comunicação puramente textual, ou seja, né, por mensagem, por e-mail, né, muitas vezes ali sem o rosto, sem a voz, sem o tom de voz, e às vezes até a gente sabe, né, que tem o emoji hoje em dia, né, às vezes a carinha ajuda a suavizar, ou a carinha dá um tom meio irônico, então, né, até a carinha tem que tomar cuidado para usar. Mas a gente sabe que em comunicação puramente textual, muitas vezes o cérebro ele vai preenchendo lacunas, né? Onde ele não tem uma informação, ele preenche com algo que parece fazer sentido. Então, muitas vezes a gente coloca ali um tom, uma intenção, e às vezes isso vem até mesmo como uma projeção negativa, né? E especialmente em situações de tensão, né? Então, quando a gente está meio bravo, quando alguém parece que, né, não está concordando com a gente, quando está tendo ali um empecilho na comunicação, muitas vezes a gente acaba interpretando mal, digamos assim. A gente opta por um caminho de acabar entendendo a pior versão que aquilo ali podia estar sendo dita. Então, isso representaria mais ou menos aí quase que um 70% de risco de má interpretação, o que é algo bem alto, né? Nas minhas pesquisas aqui também, né, para trazer conteúdo aqui para a gente poder refletir, eu achei essa informação aqui dessa psicóloga, né, que o nome dela é Marta Rebon, né, não sei se eu sei falar o sobrenome dela corretamente, que ela publicou um artigo que falava um pouco sobre essa extinção, né, como se fosse esse fim da arte de conversar, né, ela chama até de uma arte, né, nos dias de hoje e como isso impacta na vida e nos negócios. Segundo ela, essa conectividade digital, né, que seria isso tudo que a gente está conversando, que é a troca de mensagens, né, infinitas, faz com que a gente viva uma ilusão de estar imerso em uma conversa infinita, né? Ou seja, a gente
não tem mais a gente não encontra uma pessoa e conversa e dá um tchau. Parece que a gente está eternamente conectado com ela. Mas muitas vezes a gente nem está trocando nada, né? O que acaba acontecendo é isso. Às vezes a gente tem ali um momento de troca e depois a troca vira um silêncio. Mas parece que vocês dois ainda estão ali porque você tem a conversa no WhatsApp, você tem na rede social, você está vendo que a pessoa está postando algo. Então gera essa sensação de que vocês estão conectados. Então, em uma conversa, né, geralmente, né, o que que se espera, né, principalmente, enfim, com tecnologia ou não, mas de uma maneira geral, quando a gente tem uma conversa, o que que a gente espera que esteja incluído nessa conversa? Reações, argumentações, uma escuta atenta, expressões faciais, né? E até mesmo o quê? Desafios, né? Às vezes a gente está realmente querendo se explicar, a gente quer que o outro entenda a gente, às vezes rola um impasse, mas a gente quer vencer aquilo. Não, deixa eu me explicar, eu quis dizer isso. Então, até mesmo esse desejo de comunicar, muitas vezes vem até mesmo sabendo que vão rolar impasses, né, que vão acontecer esses impasses, que a gente vai ter algum ruído na comunicação, mas que a gente vai ter a chance de vencer esse ruído. Mas no cenário atual acaba que tudo passou a ser um desafio. Por quê? O que a gente vai chamar aqui de ruído, né, que seria mais ou menos a ausência desses elementos, passou a ser algo tão grande que atrapalha o processo de comunicação. Então, né, segundo essa autora, quanto mais tempo as pessoas passam conectadas, menor é a capacidade dela de identificar sentimentos alheios. Por quê? Porque elas vão deixando de ter contato, né, com essas reações, com argumentações, com escutas atentas, com expressões faciais, e cada vez mais elas vão perdendo, digamos, o tato, né? Elas vão perdendo o feeling ali de como que é aquilo. Olha, quando a pessoa reage assim é porque ela está tentando dizer isso. Então a gente está perdendo realmente um pouco da nossa habilidade de comunicar, né? Isso não é assim só uma bobeira. A gente realmente a gente sabe que como ser humano a gente evolui, a gente vai desenvolvendo novas habilidades, mas que se a gente não pratica algumas habilidades, a gente vai realmente perdendo um pouco aquilo. Peguei aqui também informação dessa Sherry, né, que é uma pesquisadora de estudos sociais e de ciência, e tecnologia, que ela alertou que a gente vai estar vivendo e vai viver uma grande crise de empatia, né, promovida pelo uso excessivo de aparelhos eletrônicos. Por quê? Porque, novamente, com o uso excessivo de aparelhos eletrônicos, a gente acaba se privando, né, de ver emoções que afloram quando as pessoas se explicam frente a frente em tempo real, né? E que a conversa seria a maneira mais eficaz, né? A conversa ali no caso presencial, né? Com presença, com reações, emoções, com olhares, com respiração, com pausa, né? Que isso seria o quê? A maneira mais eficaz de estar criando um laço afetivo, né? Então, com isso tudo, eu também, né, pesquisei aqui em relação a uma pesquisa que foi feita e achei muito interessante trazer isso para a gente refletir. Como a gente está falando, as interações digitais não é que elas só convivem com as interações presenciais, porque se fosse só isso, eu acho que a gente não teria tanto problema. A questão é que ela vem o quê? Substituindo essas interações, tanto com pessoas próximas, tanto com desconhecidos, né? Com pessoas que a gente não tem tanta proximidade. E a gente acaba imerso tanto no nosso próprio mundo, né? Porque quando a gente está ali na internet, a gente está procurando o que a gente gosta, a gente está olhando o conteúdo que a gente gosta, a gente está lendo só sobre os nossos assuntos, a gente está pesquisando a opinião de gente que talvez só concorde com a gente. Então a gente fica tão imerso nesse nosso mundo que a gente acaba se tornando menos acessível para conversas. E como resultado, que a gente já está tendo esse resultado, e olha que essa pesquisa que eu trouxe aqui está falando de 2019, hein? 2019 já já tem uns 10 anos, né? O tempo passa rápido. Então, talvez se fosse feito novamente, talvez estaria ainda mais drástico o que a gente vai ver aqui. Então, a gente está falando o quê? Que de 2000 e a menos do que uma década atrás, né? Igual eu falei, é de 2019, mas ainda não deu 10 anos. Que em 2005 a gente falava em média, né, de acordo com essa pesquisa, com um grupo de pessoas que foi, né, observado, que a gente falava em média o quê? De 16.632 palavras por dia, né? Então o ser humano falava em média
essa quantidade de palavras. Já em 2019, que foi, né, cerca de um pouquinho menos de 15 anos, esse número caiu para 11.900. Ou seja, se a gente for falar em percentual, o número de palavras que os seres humanos foram deixando de falar, né, ou seja, teve uma queda de 28% nesse período. E olha que isso é muita coisa, né? É quase 30%, né? É como se um terço do que a gente falasse, a gente deixou de falar. E é muito provável, como eu falei, que essa queda tenha se intensificado, né? Tanto porque já passou de novo, né, um grande período de tempo, e porque o uso das redes sociais está aumentando, as novas gerações têm usado cada vez mais. A gente teve ali o período da pandemia, né, que as pessoas se isolaram e ficaram mais assim próximas de aparelhos e rede social. E ao longo de um ano, então, né, se a gente for pensar essa diminuição, pelo menos 120.000 palavras que antes seria dito por cada pessoa, agora ficam em silêncio. Então, de 2005 para 2019, considerando essa queda, é como se cada pessoa deixasse de falar anualmente 120.000 palavras. E a gente pensa, né? O quanto que essas palavras, né, não poderiam ter sido ditas e, enfim, gerado efeitos, né? Sejam positivos ou não, né? Às vezes a gente abre a boca para brigar, mas a gente pensa, será mesmo que isso não está impactando em nada a comunicação? É improvável, né? Porque é um número muito expressivo. Um outro fator que também foi considerado, né, nesse contexto dessa pesquisa, dessas análises, foi o seguinte, que muitos adultos, né, mais velhos, ou seja, o que que eu estou querendo dizer com isso? Que não são somente as gerações mais novas, né? Mas os adultos também dessa pesquisa, eles também falavam menos, e isso sugere que essa mudança não é só uma questão geracional, não é só quem é mais jovem, é uma mudança profunda, é uma mudança cultural, né? Por quê? Porque cada vez mais, não só a comunicação está mudando, mas a gente sabe que as famílias têm tido menos filhos, né? Enfim, os aspectos econômicos estão mudando, então os lares são menos multigeracionais, ou seja, aquilo da família grande que convive o neto, a filha, o filho, o genro, né? Com o avô, com o bisavô, isso tem diminuído, né? Então, cada vez mais os núcleos familiares são menores, né? Tem menos pessoas e muitas vezes elas estão engajadas o quê? No seu próprio mundo, é um no videogame, é um ouvindo música, é um na rede social, é um no celular, é um vendo série. Então, que esse engajamento, tanto familiar, tanto a gente como comunidade, eu penso, né, quando eu era criança, eu morava num prédio, nossa, acho que a gente sentia que conhecia todos os vizinhos, né? Já tinha entrado na casa de todo mundo, era amigo das crianças, eram todas amigas e todo mundo reunia lá embaixo, era para andar de bicicleta, de patinete, para brincar de pique-pega, e batia a campainha na casa de um vizinho, de outro, era bolo na casa de um, enfim. Você tinha um senso de comunidade, né? E olha que assim, as pessoas às vezes já não eram tão, todo mundo assim tão amigável, todo mundo já tinha às vezes uma questão de querer manter o seu espaço, mas mesmo assim, tinha reunião no prédio, tinha novena de Natal, tinha comemoração de Ano Novo, tinha uma comunidade, o prédio era uma comunidade, isso quando eu era criança, né, que também já tem um tempinho, né, já deve ter aí o quê? Essa época tem quase uns 30 anos já. E logo depois, né, quando eu tinha cerca de uns 6, 7 anos, eu mudei para um outro prédio, ou seja, olha como é que pouco tempo se passou, né, da minha infância. Então, quando eu era bem criança, tinha esse senso de comunidade, e quando eu tinha uns 7 anos, eu mudei de prédio, e esse outro prédio que eu morei, praticamente ninguém se conhecia, ninguém se cumprimentava, ninguém frequentava a casa de ninguém, mal e mal um bom dia no elevador. Então, assim, a gente vê como que o perfil tem mudado, né? Não é apenas uma questão, os jovens estão assim. Não, é uma questão que tem afetado o quê? Várias, né, culturalmente a nossa sociedade. A gente percebe até o quê? Que hoje em dia a gente vai no mercado, dependendo, o caixa não é nem mais uma pessoa, né? Às vezes é um autoatendimento. Então, até nisso tem diminuído, né? A gente tem visto menos porteiro em prédio. Enfim, é uma mudança que afeta também esse aspecto da comunicação. E, novamente, com essa diminuição da comunicação, a gente tem como consequência o quê? Uma menor capacidade de atenção,
Porque quanto menos você se comunica, quanto mais você está o quê? Acostumado a, a só consumir conteúdos rápidos. É um vídeo curto no Instagram, é um áudio de 10 segundos que você já ouve no 2.0 para não ter que ouvir muito tempo. Então a gente o quê? A gente está perdendo a capacidade de prestar atenção, né? A gente já não tem mais paciência, a gente está conversando pessoalmente, a gente quer colocar a pessoa no 2.0, não fala logo, o que que você quer dizer? Não enrola não, né? Seja objetivo. E o quê? Isso, na verdade, o quê? Dificulta as conversas. Então, coloquei aqui uma frase para a gente refletir, que o maior problema da comunicação é a ilusão de que ela aconteceu, né? Porque todo mundo falar, né? Todo mundo falar, se expressar, isso é uma coisa. Agora, comunicar, troca, conexão, isso não, nem sempre acontece. Então, né, de que adianta a gente falar e comunicar e argumentar e ninguém se entender, todo mundo achar que na verdade, né, ninguém está querendo o bem, não acredito, não é bem assim, eu já entendi o que você quis dizer e não me importa, não vou discutir. Então, assim, qual que é o sentido nisso, né? O Jonas colocou aqui para gente que esse modo de viver é mais crítico na vivência social da classe produtiva. Ele comenta aqui, né, que a parcela da população que tem maior poder financeiro, o convívio em grandes famílias é um pouco mais sustentável. E ele faz aqui um questionamento, né? Se não seria quase que uma coisa estratégica, né? Esse isolamento das massas, né? A gente pode também pensar nesse sentido, né? Que quanto mais as pessoas se isolam, menos elas juntas têm força, né? Seja numa assembleia de bairro, seja os moradores de um prédio, né? A gente perde até nesse sentido. Trouxe aqui, né, uma brincadeira para mostrar como que a comunicação que não é eficiente não funciona, né? Então a gente vê aqui, né, a princípio um patrão e a secretária, a assistente dele, ele fala, né, para ela, Dona Romilda, eu vou ao banheiro. Se alguém me ligar, diga que eu estou com um cliente, né? Então, assim, ele está indo ao banheiro e ele comenta, né? Se alguém me ligar, não vou poder atender porque eu estou no banheiro, então pode inventar que eu estou com um cliente, né? Para não ficar chato não falar que eu estou no banheiro. E aí alguém liga e ela fala, o doutor Almeida, ele está lá no banheiro com o cliente. Então, né, a comunicação ocorreu. Agora eu pergunto, ela foi efetiva? Será que foi isso mesmo que ele queria? Ele queria que ela falasse que ele estava no banheiro com um cliente? Acho que não, né? Então é aquilo, funcionou a comunicação? Não. Então é isso que a gente está falando aqui hoje, né? Será que alguém falar e alguém ouvir aquilo, será que de fato, né, algo foi comunicado? Será que aquilo ali fez sentido? Trouxe outros exemplos aqui, né? De novo, são bobos, mas é só para a gente refletir. Tem um menininho colocando, com a plaquinha escrito, né? Vendo pôr do sol. Aí alguém pergunta para ele, quanto que você quer pelo pôr do sol, né? Como se ele fosse comprar. E o menino responde, não está à venda. Eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também, né? Então, ele tá na plaquinha dele, ele na verdade está falando que ele está vendo o pôr do sol, né? Não que ele está vendendo. Então, embaixo, né, tem um doutor, também uma situação, né, de alguém falando com um médico e falando assim, doutor, é uma pessoa, né, com uma deficiência visual, né, que né, aí a gente chamou de cego, né? Mas, enfim, talvez nem seja um termo que hoje em dia a gente usa tanto. Mas falou, né? Doutor, né? Uma pessoa cega, né? Um cego quer ver o senhor. Aí ele fala, pois diga que eu sou médico, né? Não sou Deus. Então ele interpretou o ver no sentido literal, né? Tem uma pessoa cega querendo te ver. Aí ele falou, mas né, quanto a isso eu não consigo ajudar. Então a gente vê como que uma comunicação que não é eficaz, eficiente, né? Não faz. Basicamente a gente vai perceber isso quando ela não atinge os objetivos esperados. Então, a ciência do diálogo, né? Sempre que eu vou pesquisar algum tema, eu fico pensando, mas deixa eu ler um pouco a ciência por trás disso, né? Porque a vivência, eu tenho a minha, né? Que cada um pode ter uma vivência diferente, mas eu fico pensando, né? Deixa eu dar uma pesquisada, o que que os pesquisadores, o que que quem, né, entende, estuda desses assuntos, trazem para a gente sobre. Então, a gente vai falar agora aqui um pouquinho sobre
o diálogo, né? Que é o que a gente está querendo falar aqui, que é uma comunicação eficaz. Então, se a tecnologia nos conectou mais e mais faz nos fez compreender menos, talvez isso revele algo sobre nós. A Vera Lúcia comentou aqui para a gente, né, só para não deixar passar, que ela viu uma placa em um carro que dizia: vendo a banda passar. O vendo em evidência e a banda passar escrito bem pequeno. Então, deixa eu ver, vendo a banda passar. Não sei se eu entendi. Se você quiser explicar para a É a gente. mesma coisa. Acho que eu É. entendi, hein, Breno? Ela quis dizer assim, que achou que estava vendendo o carro. Ah, entendi. Vendo. Aí quando você via pertinho a placa, tava a banda passar. Ah, entendi, porque não dava para ler a banda passar a princípio, né? É, Então, como é se fosse uma aquilo, né? pegadinha, né? Se a pessoa não prestasse atenção, né? Se ela só lesse aquilo superficialmente sem prestar muita atenção, ela não ia, né, pegar a mensagem real, né? E tem a ver com tudo que a gente está conversando aqui. Ótimo exemplo. Então, né, só falando aqui um pouquinho novamente do diálogo, né? Mais conectados, menos compreensão, né? O que que isso pode estar revelando sobre a gente? O maior campo de batalha, de novo, na comunicação não está na tela, né? A gente está sim falando de um aspecto, né? Que a tela, a tecnologia pode sim estar, de certa forma, prejudicando em alguns aspectos, mas que a questão do diálogo, né, como a gente falou, também está nos afetando como sociedade, né? A forma que a gente pensa, como as pessoas se relacionam, como que nosso próprio cérebro trata disso. Então, no mundo onde a gente se comunica cada vez menos, né, igual a gente já está abordando, quando a gente se comunica, muitas vezes a gente deixou de ter né, igual a gente falou, uma paciência, um objetivo real de nos conectar, mas a gente tem tentado cada vez mais o quê? Ter razão, né? Mesmo quando às vezes o outro apenas só quer ser ouvido. E é importante a gente refletir o quanto que isso é importante quando a gente pensa, né, em empreender, em ter relacionamento com o cliente, com o fornecedor, com o patrão, né? Muitas vezes o outro quer apenas ser ouvido, né? E às vezes a gente peca ali na comunicação porque a gente quer se defender, ter razão. Então, a gente tem também pecado um pouco nesse aspecto. E por que que isso acontece, né? Vão entender o porquê, porque acho que para a gente tentar trabalhar em algo, primeiro momento a gente tem que dar um passo para trás para entender o porquê. Então, como que o cérebro humano processa conexão e conflito? Então, coloquei aqui, né, um cérebro segurando um escudo, né, para a gente pensar no seguinte: o cérebro ele busca segurança antes de ser razoável. Então, quando alguém se sente ameaçado ou desrespeitado, o cérebro, né, que é mais racional ali, ele se desliga e passa a dar lugar a um instinto de sobrevivência. Ou seja, quando a gente está comunicando com alguém só que a gente não está se comunicando de uma forma positiva, né? Ou seja, às vezes essa comunicação soa como agressão, como ataque, como desrespeito, que a pessoa que está do outro lado muitas vezes vai ter uma tendência a entrar nesse modo de sobrevivência, né? Ou seja, ela vai entrar num modo de conflito. E aí, né, a gente não é médico, mas pelo que eu pesquisei, existe, né, cada parte ali do nosso cérebro trabalha num aspecto, e uma dessas partes, o que que ela faz? Ela vai processar o que o cérebro interpreta como uma ameaça. Então, quando o cérebro entende que está sendo ameaçado, como por exemplo uma comunicação agressiva, desrespeitosa, né? Ele pode ativar respostas de luta, né? Ou seja, de brigar, ou de fuga, que é de ignorar, de não estender a conversa, de encerrar aquela comunicação. Só que quando isso acontece, a gente vê que o objetivo do cérebro deixa de ser comunicar, né? Ele passa a ser se defender, seja de uma forma mais ativa, né? Numa discussão se defendendo, ou de uma forma mais passiva, às vezes que é a fuga, né? Ah, então não vou mais conversar, não quero mais relação com você. E olha como que isso pode ser importante, né? Ao fechar uma venda, ao negociar um contrato, ao, né, ter uma relação com o fornecedor, ao lidar com uma crítica, ao receber uma reclamação de um cliente. Como que é importante a gente entender isso tudo? Já a outra parte do nosso cérebro
ela é a sede do raciocínio, né? Ou seja, é uma parte ali do cérebro que funciona quando ele não se sente ameaçado. Então, ele vai mais pelo lado da empatia e da negociação, né? Que entra mais no campo o quê? Da comunicação. Só que ele vai funcionar o quê? Quando as coisas estão em equilíbrio, ou seja, quando está tendo uma comunicação positiva, tranquila e segura. Então, olha como é que é importante a gente refletir o quanto que é a resposta do outro, né? O quanto que é a minha comunicação com o outro depende também do como ele recebe aquilo que eu falo, né? Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender o poder que a gente tem, não de controlar o que o outro faz ou fala, mas de como a gente passa a entender o impacto que a gente tem no resultado desses diálogos. Então, novamente, quando uma pessoa se sente atacada, né? E quando eu digo isso, é quando alguém não se sente respeitado, sente que o outro não está valorizando, que não está escutando, que não está prestando atenção. A gente pode ativar vários mecanismos de defesa. Alguns deles são ataques verbais, ironia, aumento do tom de voz, imposição de ideias. Pode ser também algo um pouco mais passivo, né? Que é ficar em silêncio, né, quer se esquivar do assunto, quer querer encerrar a conversa, às vezes, né, pensando num cliente, às vezes um cliente que não se sente ouvido, atendido, compreendido, às vezes ele não vai mais querer saber do seu negócio. Para mim, não funcionou, né? A comunicação não está me respeitando, não está me considerando, então, né, vou me distanciar. Também tem a paralisia, né, que é um bloqueio mental, que é né, que a pessoa pode reagir de uma forma que ela, né, nem quer, não, nem elabora nada, nem consegue compreender o que você está falando. Então, são mecanismos de defesa que a gente ativa quando a comunicação não está sendo positiva. E eu até trouxe aqui, né, como se fosse um gráficozinho para comparar. Olha como que a racionalidade vai caindo à medida que o diálogo vai deixando de ser seguro e passa a ser um conflito, né? Então, na medida que o diálogo vai perdendo a segurança, o respeito, a flexibilidade, a, a empatia, né, a troca, a real intuito ali das pessoas se entenderem, mas vai tendenciando ao conflito aberto e esse conflito vai o quê? Deixando de ser racional, né? As pessoas vão entrando naquele modo que a gente falou ali de defesa, de luta, de fuga, né? E não da empatia, da construção. Então, sob pressão emocional, a inteligência lógica é a primeira a ser sacrificada. Então, quando o cérebro está sob pressão, a gente acaba sacrificando essa lógica. A gente passa o quê? É só se defender e atacar. Então, são reações o quê? Emocionais, né? Então, a gente tem que interpretar e começar a observar o quanto que isso de fato pode estar impactando, né? Como que o outro recebe aquilo que eu falo, como que eu me comunico e como que isso pode estar, sim, influenciando no resultado dessa comunicação. Então, as discussões muitas vezes não são sobre fatos, são sobre emoções, né? Por quê? Porque as pessoas elas precisam sentir o quê? Que elas estão sendo ouvidas, para depois sim negociar e tentar chegar em algum argumento, né? Que de fato seja ali uma construção junta positiva. Falando um pouquinho então, né? Quando a gente fala de relações humanas, é, acho que é importante a gente também querer entender, para além do diálogo, aquilo que se passa um pouco dentro das pessoas, né? Quando a gente pensa em falar de pessoas, de relacionamentos, é muito importante que a gente tente desenvolver um pouco a habilidade de sair um pouco da situação e tentar entender um pouco o que que aquela pessoa que está ali com a gente, ou o que que nós, como seres humanos, de uma forma geral, como que a gente de fato se relaciona e o que que a gente precisa. Então, quando a gente pensa na psicologia dos relacionamentos, a gente começa a perceber o quê? Que os seres humanos buscam algo quando eles têm um diálogo. E dentre essas possibilidades, ou várias delas, né, se comunicando, a gente tem o quê? Que quando a gente se comunica, a gente quer o quê? Ser escutado, né? Então, muitas vezes a escuta é uma das formas maiores de respeito. Pensa quando a gente entra numa loja. Às vezes a gente quer ser respeitado. Olha, eu não quero ajuda no momento, então se eu precisar, eu te procuro.
Ou, olha, eu quero esse tipo de produto, e a pessoa às vezes te leva para um produto que não tem nada a ver, mas só porque é mais caro, porque ela está pensando ali em fazer uma venda. Como que a gente, né, se sente desrespeitado e como que isso já é uma péssima forma de começar um diálogo e um relacionamento? Então, ser reconhecido, as pessoas querem que a gente reconheça a existência e os sentimentos dela. Então, às vezes, um cliente que vem fazer alguma reclamação, alguma crítica, muitas vezes ele não quer nada. Às vezes ele quer só o quê? Ser ouvido, ser compreendido, que a gente reconheça a dor dele, que a gente entenda o que ele passou, né? Então a gente também quer o quê? Ser respeitado. Então a gente quer o quê? A manutenção da nossa dignidade. Então, mesmo que haja discordância, a gente quer o quê? A manutenção desse respeito. Então não é porque a gente está discutindo, né, que a gente pode ofender a dignidade das pessoas, né? A gente tem que saber separar isso. E o que? Para além de entender o que que o outro precisa de mim, a gente também tem que refletir o quê? Como me conectar com o outro. Então, o que que de fato gera aí uma conexão entre as pessoas? Então, coloquei aqui quatro pilares, né? A presença radical, né? Coloquei radical porque a gente está inteiro hoje em dia numa conversa, já é algo extremamente raro. Eu pergunto para vocês, quantas vezes, né, recentemente vocês não tentaram conversar com alguém que estava disperso, que estava olhando o celular, que você estava conversando e a pessoa parou para fazer outra coisa, para mexer com um animal, né, se perdeu ali olhando para outra coisa e já às vezes fazendo um afazer. Quantas vezes isso não acontece e como que isso não atrapalha a conexão? Como é difícil, né, às vezes continuar uma fala quando a gente percebe que o outro não está presente, não está prestando atenção, deixa de fazer sentido, né? Porque para ter uma conexão tem que ter dois lados. E se o outro lado não está ali, como é que eu vou fazer essa conexão? Então, uma curiosidade genuína. Então, quando a gente está conversando com alguém, né? Quantas vezes a gente está de fato interessado em entender aquela pessoa, formular perguntas, né, que façam sentido, que demonstrem curiosidade, que aprofundem o seu conhecimento e que abram portas para essa comunicação. E é claro, sem julgamento, né? É claro que a gente tem o direito de achar o que a gente acha, de tomar as decisões que a gente quer, mas às vezes ali para você ter uma boa relação com alguém, aquilo não necessariamente você precisa de tomar uma ação, né? Às vezes você pode até discordar, mas aquilo ali não impacta no seu relacionamento com a pessoa. Então eu posso discordar de alguém, mas ainda assim conseguir, né, me conectar com ela, entender, conversar, dialogar. Então nem sempre é sobre a gente querer impor o que que a gente sabe, o que que a gente acha, a minha opinião sobre aquilo, às vezes aquilo não importa naquele momento. Espaço para o erro. É também criar um ambiente saudável para que as pessoas possam colocar ali o que elas estão sentindo, o que elas pensam, até mesmo porque a partir daquilo que sim a gente pode conversar, né, trocar ideia, entender o que que não está legal, o que que, né, pode melhorar. E a validação emocional. Validar alguém emocionalmente não significa dizer que ele está certo. Significa dizer o seguinte: olha, eu entendi o que você quis dizer, né? É compreensivo você ter se sentido dessa forma, né? Eu reconheço que você não gostou disso. Então, muitas vezes isso aqui pode solucionar muitos problemas, né? Assim, né, de feedback com o cliente, relacionamento interpessoal, a gente no dia a dia, né? Sou eu ali no meu dia a dia analisando um contrato e vendo que um cliente não está gostando de algo. Às vezes eu concedo algo aqui, não concedo algo ali, ou seja, vou tendo uma flexibilidade para entender o lado do cliente, então a gente vai trabalhando ali no equilíbrio. Então, todos esses elementos são importantes e vêm andando muito em falta. A Vera Lúcia comentou ali, né, que uma pessoa da família dela costuma ficar muito no celular, que às vezes ela está trocando, ela comenta de algum assunto, a pessoa até responde, e depois vem falar daquele assunto de novo porque não prestou atenção e nem lembra que conversou às vezes. E que, né, ela sente que a pessoa está muito dispersa e que isso provavelmente, né, não é legal, né? Acaba conversando duas vezes sobre a mesma coisa, né? Teve pessoas já que eu conheci que eu já estava assim, olha, a gente já está falando pela quinta vez esse assunto, assim, né? E a pessoa, como se fosse a primeira, aí você fica, né, um pouquinho chato. Então, outros elementos que são aí também muito importantes para que a conexão possa acontecer. A escuta ativa, né? O que que é escuta ativa? É tudo aquilo que a gente falou, é estar presente,
é realmente saber ouvir, é saber o momento de, sim, de fazer perguntas, de querer entender melhor, de fazer questionamentos para entender a fundo a situação, né, de comentar, né, assim que fizer, quando fizer sentido, né, que você entendeu o que que a pessoa quis dizer, que você reconheceu né, o que que ela estava sentindo, né, que tem aí a ver com essa segunda imagem, que é o reconhecimento, e novamente o espaço para discordar, né? Eu coloquei uma imagem aqui que é simbólica, mas são duas pessoas ali perante um número, né? De um lado alguém vê um 6, de outro lado alguém vê um 9, né? Para as duas pessoas elas estão corretas. Pode ser que seja um 6, pode ser que seja um 9, pode ser que seja os dois, mas é importante que haja espaço para discordar, né? Porque tendo esse espaço existe o diálogo. Agora, se não existe espaço para discordar, às vezes não vai fazer sentido aquele diálogo existir. E, mediante isso tudo que a gente está falando, o que que vocês estão pensando assim? Vocês estão reconhecendo isso no dia a dia de vocês? Vocês acham que está fazendo sentido? Vocês estão refletindo sobre a forma que vocês têm conversado, o quanto que vocês estão conseguindo estar presente, quando vocês conversam com seus familiares, ou seja, no ambiente de trabalho ou com um cliente, e como que é interessante a gente não tornar a conversa algo mecânico, né, e seguir um passo a passo, um manual de instrução, não é sobre isso, mas é a gente refletir o quanto que a gente pode estar observando alguns aspectos e trabalhar para melhorar aquilo, né, com a intenção genuína de melhorar a comunicação. Para vocês faz sentido esses pilares, essas dicas que eu estou dando? O que que vocês estão achando? A Vera Lúcia, ele comentou, né, que apesar de ter alguém na família dela que às vezes está um pouco disperso, que ela também pode fazer a parte dela, né, que ela também pode conversar mais, né, que ela também quer trabalhar né, na comunicação dela, e eu acho que isso é muito importante, né? É claro que, novamente, a comunicação depende do outro, mas sobre o outro, no primeiro momento, a gente não pode controlar, né? Então, acho que a primeira pessoa que a gente pode trabalhar seria na gente mesmo, né? Até porque a gente quer também comunicar bem com o outro, né? A gente não quer só ser ouvido, a gente quer ouvir também. Então, bem legal, né? Essa percepção de que também dá para a gente melhorar algo dentro da gente, né? Que tá sempre espaço para aprimorar. O Jonas comentou aqui, né, que esse problema de comunicação acontece em vários núcleos, né, na família, nas interações, realmente isso é generalizado. A Terezinha, a Marta botou aqui pra gente que para ela tá fazendo sentido. E a Maria Socorro também comentou aqui pra gente, né, que com certeza né, isso está presente também no dia a dia e que ela reflete muito nessa necessidade da gente estar presente nas relações, né? E estando ali presencial, né? Isso é essencial, a gente está realmente dedicando um tempo àquilo, com certeza, né? Quantas vezes eu já não saí com amigos e estava cada um no celular sem prestar atenção, né? Fica difícil desconectar com as pessoas. Então, quando a gente comenta ali sobre divergência, a gente pode falar de novo que tem dois tipos de divergência. Tem a divergência saudável, né, que é quando o foco é no problema, na ideia, mas ainda se mantém um respeito, né? E as pessoas buscam por uma solução ou uma convivência ali pacífica para aquilo se resolver. Essa divergência não tem problema. A gente não está falando aqui que todo mundo tem que concordar, que tem que todo mundo, né, fingir que não tem opinião só para conviver bem, não é sobre isso, né? É sobre saber divergir. E a comunicação hostil, por outro lado, não é esse o foco. O foco é no ataque, né? No atacar a pessoa, atacar o caráter. O seu objetivo não é mais relacionar, é você ser vitorioso, você sair como correto. E nisso você acaba o quê? Destruindo as pontes que, né, podem conectar você com aquela pessoa e muitas vezes ativar naquelas questões que a gente falou que são aquelas defesas, né? Aquela situação que o cérebro está sempre num estado de fuga ou de ataque, né? Ou seja, o objetivo deixa de ser conversar, mas passa a ser uma eterna sensação de alarde para que você tenha que, né, se justificar e tem que estar correto. Pensando nisso tudo, eu pensei assim, como que eu já vi isso no meu dia a dia e quais lições eu posso trazer para o pessoal em relação a um pouquinho do que eu vivi
e vivo, né? Eu já atuei como advogado, hoje em dia eu trabalho mais na área empresarial, né, com contratos, negociações, mas ainda assim, né, com meu dia a dia acaba envolvendo muito negociação de cláusula, conversa né, com vendedor, enfim, com o setor comercial, né, acaba tendo esse envolvimento de várias áreas. Então, com certeza, eu pude refletir e extrair algumas situações, alguns elementos que eu acho importante trazer aqui para vocês. A Heloísa comentou aqui no chat que esse tipo de comunicação, né, afasta, fere e machuca, né, com certeza, né, quando as pessoas têm um foco em ganhar uma discussão e não se entender, que isso com certeza, né, realmente vai destruindo essa ponte aí para uma conexão. E a Vera Lúcia também comentou aqui, né, que ela acha muito importante a gente, né, visitar as pessoas, ouvir as pessoas, né, que às vezes a gente pensa, amanhã eu vou, mas pode ser que esse amanhã não chegue, né? Então, com certeza, né, a gente aproveitar a oportunidade que a gente tem quando a gente tem ela, né, e não ficar contando que a gente vai ter muitas outras oportunidades porque a gente não tem essa certeza, né? Então, com certeza eu concordo com você. Então, gente, trazendo um pouquinho algumas lições, né, que eu fui aprendendo aí ao longo da minha carreira e ainda continuo vivenciando isso na prática, a gente acaba percebendo o quê? Que muitos conflitos, né, seja ali do advogado, da discussão de uma parte perante a outra ali, com o juiz, ou também no meu dia a dia mesmo, ali, negociando um contrato, falando com, enfim, com as áreas da empresa, fazendo essa interface, a gente percebe o quê? Que muitas vezes o conflito não acontece porque as pessoas são más, porque as pessoas querem brigar, mas por falta de interpretação, interpretação equivocada ou falta de escuta, né? Ou seja, falta de compreensão. Então, muitas negociações, às vezes, que são complexas, elas são resolvidas não de uma forma, né, assim, nossa, precisou de muita coisa. Às vezes não é isso. Às vezes a essência daquele problema é o quê? Você resolve facilmente quando as partes param, de preparar uma resposta, de querer estar certo e começam de fato a escutar o que está sendo dito. Então, né, o que que geralmente acontece num conflito, né? Por que que ele está acontecendo? O que que é importante, né? Interpretação versus fatos. Muitas vezes para as pessoas é, importa menos do que a narrativa que cada um criou sobre o evento. Então, o que aconteceu deixa de ter importância e passa a ter importância o quê? O que que cada um extraiu daquilo. Então, isso já é uma questão, né? Porque muitas vezes deixa de importar o que que de fato aconteceu e passa a se extrapolar para como aquilo afetou cada um, como aquilo, né, chegou em cada um. Não que isso não seja importante, mas às vezes se afasta de fato do que aconteceu e a gente começa a extrapolar para outras esferas e aí realmente vai virando um problema muito difícil de resolver. Reação versus resposta. O conflito vai escalando, ou seja, ele vai aumentando, quando a gente começa a reagir antes de compreender. Então, de novo, quando o nosso foco é nos defender, né, no modo ali fuga, luta, a gente já está praticamente decretando que a comunicação não vai acontecer, porque seu objetivo não é comunicação. E necessidades ocultas, né? O que que a gente vê? Que muitas vezes, ali pensando mais judicialmente, o que se inicia como uma disputa financeira, às vezes o que tem por trás ali não é, na verdade, uma busca por dinheiro, mas é aquilo que a gente conversou ali no tópico anterior, que é o quê? Uma busca, um pedido o quê? De reconhecimento. Às vezes o outro quer o quê? Em primeiro lugar, que reconheçam a dor dele. Ah, é alguém que escorregou no shopping. Às vezes a pessoa nem quer indenização, às vezes basta ela ter um pedido de desculpa genuíno, de compreender a dor da pessoa, de falar que entende, de sentir que o outro realmente pediu desculpa. Então, às vezes, o conflito vai escalando justamente porque a pessoa sente que ela não foi acolhida, ela sente que ela não foi reconhecida. Então, o que sobra é a disputa financeira, é querer uma indenização. Mas será que se lá atrás ela tivesse sido acolhida, atendida, compreendida, será que aquilo talvez não poderia ter sido suficiente? Então, eu já vi casos assim. Então, quando a gente vai falando de novo, né, do modo de ataque, defesa e do equilíbrio, né, da comunicação,
da divergência saudável ou do conflito. A gente vai falando um pouquinho também o quê? Da forma o quê? De escutar, né? Que a gente já está falando, mas dando um corpo aqui diferente a isso. A gente tem a escuta defensiva e a escuta ativa. Então, essa escuta defensiva, a gente foca o quê? Na gente, no próprio argumento. Então, quando o outro está falando, você já até deixou de ouvir. Você está pensando na sua cabeça, como que eu vou rebater isso, que isso não faz sentido, não, isso está errado, o outro nem acabou de falar, você já está ali doido para. Você não está nem ouvindo mais, você está só esperando a pessoa parar para chegar a sua vez, né? Então você já deixou de ouvir o outro, você já deixou de tentar entender o outro. Como resultado, a gente tem o quê? Uma escalada da tensão e a perda dos dados vitais, né? Que é o que a gente falou ali mais cedo, é entender o outro, é perceber, é o detalhe, é um olhar, é a fala, é o que está por trás daquilo. Então a gente perde totalmente esses sinais porque o nosso foco está na gente, em defender, em ganhar, em falar. Já a escuta ativa, né? Por outro lado, é quando a gente o quê? Tenta captar a necessidade por trás das palavras. Então, enquanto a gente está ouvindo o outro, a gente está de fato ouvindo o outro, mas a gente está indo um pouco além. Poxa, por que que essa pessoa está falando isso, né? Se ela está falando isso, será que é porque algo chateou ela? Será porque ela deixou, em algum momento a gente não tratou esse cliente bem? Será que faltou algo da minha parte? Será que eu podia ter feito algo melhor? Será que é válido eu reconhecer? Olha, né? Não é questão de falar que eu estou totalmente errado, mas eu entendi o seu lado, eu entendi onde que você quis chegar. Para mim é totalmente compreensível por que que você está chateado, por que que você reagiu dessa forma. Então, é uma forma o quê? De desarmar e abrir para o diálogo, para o acordo, para a composição, né? Para a resolução de um problema. Então, é uma forma diferente de escutar o outro, né? Então, fica aqui uma reflexão, né? Próxima vez que a gente talvez discutir com alguém, que alguém falar uma coisa que a gente não concorda, vamos parar e refletir. Será que eu estou tentando entender ele? E quando a gente fala entender, não é a gente falar que a pessoa tá certa. Não é isso. Às vezes a gente pode entender tudo que a pessoa está falando e ainda discordar dela. Mas fazer esse exercício, será que eu estou de fato ouvindo ela? Ou eu estou só esperando ela parar de falar para eu começar a minha defesa e o meu ataque, né? Então, é um ponto para a gente refletir. E, né, por mais que às vezes o outro não vá fazer isso, né, o que dificulta um pouco, mas é uma possibilidade aí que a gente pode fazer para observar, né, até se a gente pode conseguir melhorar isso. O lado humano, né? Então, o que que ajuda na resolução do conflito, né? Além da escuta ativa? A mediação, né? Que é, de novo, o foco não é quem tem razão, mas é como resolver os problemas e seguir em frente, né? Então, quando a gente fala em reconhecer o outro, não é falar que o outro está certo, mas é entender os motivos, as circunstâncias, o que que aconteceu, e dali em diante falar assim, ok, mediante isso tudo, como que a gente chega, né, num acordo, como que a gente se resolve, o que que a gente precisa para os dois saírem daqui bem, em paz, se sentindo, né, que foram bem tratados, que foram ouvidos, que foram compreendidos, né? E isso tudo aqui que a gente está falando, gente, afeta tanto a vida pessoal, mas também a gente, né, como empreendedor, como cliente no nosso dia a dia. A compreensão, né? Às vezes é importante a gente identificar, às vezes está todo mundo discutindo, brigando, mas às vezes pensar, poxa, eu estou brigando com a minha amiga, com o meu amigo, mas o nosso objetivo não é continuar sendo amigo? Então, peraí, como é que a gente preserva esse objetivo? Porque meu objetivo não é encerrar amizade, senão eu já tinha até ido embora, né? Ah, estou brigando com um familiar, mas meu objetivo é viver bem com esse familiar. Então, o que que eu estou fazendo para o que que a gente pode fazer para atingir esse objetivo em comum? Acordo real, né? Então, um bom acordo, ele nasce da sensação, né? Arrematando aí o que a gente falou, que as partes foram o quê? Respeitadas e compreendidas. A Deralda falou aqui para a gente, né, que é importante praticar o acolhimento, né, que a escuta ativa é um primeiro passo. Sim, até porque, né, para a gente esperar que o outro nos ouça e nos acolha, a gente também tem que dar exemplo. Aí, gente, só aproveitando aqui
a deixa, né? O Rafael mandou para a gente aqui no chat um link, tá? Um linkzinho escrito em azul. Depois, né, pode ser agora, aí, enquanto vocês ouvem a palestra ou ao final, eu preciso, né, que todo mundo que está aqui presente, por favor, clique e preencha, tá? Só para, é uma ficha só para falar que vocês estavam presentes aqui, que é muito importante para a gente saber quem que esteve aqui, para depois enviar um certificado, para a gente ter também, né, o nome de vocês, para quem sabe aí tá sugerindo outros conteúdos, porque tá tendo muita coisa aqui no IPPE, então, assim. Peço essa atenção, né? Para quem já fez no início, não precisa de fazer de novo, é o mesmo formulário, mas quem ainda não fizer, é só abrir o chat aqui da conversa e clicar ali no linkzinho azul, né? Não vou nem ler, que não dá, não dá para ler isso não. Mas é só clicar que vai levar vocês para um formulário para vocês preencherem, que é só para vocês confirmarem a presença. Então, gente, continuando a eficácia do diálogo, né? Procurei aqui uma estatística que falou o seguinte, que os tribunais falaram que quando houve entre as pessoas um espaço seguro para um diálogo, né, ainda que mediado ali por um juiz, por um conciliador, enfim, grande parte dos conflitos morre antes mesmo de chegar ali no julgamento. Então, 85% de casos que teve sim de fato um diálogo, que as partes buscaram se entender, foram resolvidos sem a necessidade de um juiz sentenciar. Ou seja, as próprias partes chegaram num acordo e aquilo ali foi homologado, virou um acordo, mas não precisou de chegar alguém e falar: ó, vocês não estão se entendendo, então eu vou julgar, deixa eu entender. A Ana comentou ali que não conheceu, não conseguiu o link, Ana. Aí você pode estar dando uma olhada aí no chat, mas qualquer coisa, quem não conseguir, gente, clicar no Uhum. link Não, ele mora nos fundos da casa da quem não Pingué mesmo. Tem conseguir dois filhos, fazer porque agora, mas ao a menina vai final, não casar, se vai preocupem casar. que o Rafael pode auxiliar vocês, tá bom? Então, gente, já É, caminhando um pouquinho para o final, vamos falar assim. Então, o que que eu posso fazer a partir de hoje, Breno, para melhorar a minha comunicação? Eu trouxe 5 ferramentas lógico, práticas continua que morando lá, são o que a gente já estava falando entendeu? mesmo, né? Nada muito assim diferente, mas é só para a gente Não. reforçar e, né, fortalecer e sedimentar esse conhecimento. Então, a ferramenta um, né, que a gente tem falado muito, é ouvir primeiro para entender o outro, né? É suspender o julgamento, é deixar de já querer deixar uma resposta pronta na ponta da língua, opa, já sei o que que eu vou falar. Não, não é esse o objetivo, né? Por que que isso funciona? Porque a gente sinaliza uma sensação de segurança, né? Tanto para a gente, tanto quanto para o outro, e isso desativa as defesas. Porque quando a pessoa sente que você de fato está tentando entender ela, ela deixa de sentir que ela precisa se defender e atacar, né? Então, é uma coisa humana, né? Assim, científica. Você está passando para a pessoa um sinal de que ela não precisa brigar, né? Então, como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer pausas, deixa o silêncio, né? Vão ouvir, né? Vão dar o tempo da pessoa. Depois que a pessoa falar, você pode falar: deixa eu ver se eu te compreendi, foi isso que você quis dizer, foi isso que te chateou, foi isso que você entende que poderia ter sido melhor. Se não, me explica então de novo, pode explicar de novo, deixa eu te ouvir. Então, isso tudo pode fazer a diferença. Outra coisa importante, perguntar antes. Então, antes de afirmar, de já supor, de falar, então é isso, então é aquilo, não. Né, vão trocar essas afirmações por perguntas genuínas. Então, ao invés de atacar, vão tentar entender, né? Olha, é aquilo que eu acabei de falar. Foi isso que você quis dizer? Foi isso que te chateou? O que que você entende que poderia ser feito melhor? Não entendi isso, você me explica novamente? É, então, né, você pode me ajudar a entender como você chegou nessa conclusão, o que que te chateou, em qual momento que aquilo não ficou legal para você? É, o que que você interpretou do que eu quis dizer, o que que você achou né, daquele momento, enfim, a gente tentar realmente entender, ao invés de afirmar, então você quis dizer isso, então você acha aquilo. Não, vamos perguntar, né? Saber separar a pessoa. Então, né, é claro que casos e casos, né, e também pode ser que várias vezes isso acontecendo, a gente comece a
a refletir aquilo na pessoa, mas a princípio, né, uma pequena divergência, a gente não precisa de levar aquilo para o pessoal para já querer definir que a pessoa é aquilo, que é isso ou aquilo, né? A importância ali é o quê? É preservar a dignidade das pessoas, né? Permitir que o quê? Que aquela pessoa que disse algo, que ela reconheça, talvez, que ela não é bem aquilo, que ela tenha o direito de voltar atrás, de pedir desculpa, de falar que ela mudou de ideia, que não é bem isso que ela quis dizer, né? Então, é saber separar, né? A pessoa disse aquilo, mas será que aquilo define ela? Será que uma frase dita naquele momento já acabou com tudo? Será que ela pode se explicar, refletir, voltar atrás? Ou será que ela realmente disse aquilo, mas foi uma questão de momento, né? E a gente aprender a minimamente assim, falar, olha, eu entendi, eu discordo, né? Mas nem por isso, talvez, é claro que depende da coisa, mas por pequenas coisas eu não vou jogar fora uma relação só por causa de uma divergência de uma frase. Compreender o contexto. Então, o que que é? Entender que ninguém reage sem motivo, que ninguém reclama à toa, né? Que ninguém às vezes está ali querendo algo sem motivo, tem sempre algo por trás, né? É algo que a pessoa carrega da infância, ou ela acabou de sair de um relacionamento, ela foi demitida, ela está chateada, ela perdeu um animal de estimação, enfim, ela está provavelmente carregando algo e às vezes é a gente entender, né? De falar assim, olha, às vezes essa pessoa está fazendo isso porque tem algo por trás, tem algo que não é que justifica, mas que me ajuda a compreender. E quando a gente fala em ajudar em compreender, a gente não está falando de falar que alguém está certo, que agora é para baixar a cabeça para todo mundo, que todo mundo tem motivo. Não, não é isso. É a gente ser, assim, ser um pouquinho frio no sentido de falar assim. Antes de eu me envolver aqui e me defender, e brigar, discutir, deixa eu pensar, por que que será que essa pessoa está falando isso, né? Será que é isso mesmo que ela quis dizer? Será que ela está passando por algo que tá até deixando ela mais nervosa? Deixa eu trabalhar em cima disso para diminuir aquele conflito, porque afinal ninguém quer brigar, né? Assim, ninguém quer perder tempo com isso. Então, para desarmar, para voltar ali né, para ninguém em modo de ataque, todo mundo em modo de diálogo. Então é procurar entender o que que aconteceu, né? Não é chegar já falando, ah, não, você está certo, você está errado, não. Vão entender o que está acontecendo, vão entender o contexto por trás das coisas, e respeitar o outro, né? É a gente sempre tentar tratar o outro com respeito, mesmo que a opinião a gente não concorde, a gente tratar as pessoas com dignidade, né? Entender que não é porque eu estou discutindo alguém que eu vou xingar, que eu vou falar da aparência da pessoa, né? Da vida dela, né? Não é esse o foco. E porque quando a gente passa a tentar ofender o outro, o diálogo realmente ele, né? Não fica mais viável. E isso também se traduz de outras formas, né? Essa violência não necessariamente é só falando, né? É o tom de voz, né? A forma como você se coloca, você se posiciona. Então, é evitar, né? Essa coisa que a gente chama às vezes de comunicação violenta, agressiva, né? A gente respirar fundo e, né? É claro que a gente está aqui falando que nada disso é fácil, né, gente? Senão a gente seria, né, um monge, né? Tá sempre em paz, né? A gente sabe que no dia a dia é difícil. Mas se todo mundo fizer a sua parte, a comunicação há de melhorar, né? Então, eu trouxe aqui um videozinho rapidinho só para falar um pouco mais disso que eu trouxe para vocês. E aguardem aí que a gente ainda vai refletir umas outras coisas antes de partir para o encerramento. Então, eu vou dar um play aqui no vídeo e, né, ao final a gente ainda vai falar mais um pouquinho. Você tem dificuldade para se comunicar com seu marido ou esposa? Fala várias vezes, mas seu filho não te obedece? Ou será que seu problema é no trabalho? É muito comum a gente falar inúmeras vezes com uma determinada pessoa e mesmo assim sentirmos que nunca somos entendidos. Isso acontece muito nos casamentos, por exemplo. E é tão grave que é capaz de destruir relacionamentos ao longo do tempo, sejam eles pessoais ou profissionais. Mas a comunicação não violenta pode mudar isso. Ela tanto nos ajuda a nos sentirmos melhor quando nos expressamos, como também é mais eficaz em sua abordagem e faz com que a gente saiba expor nossas verdadeiras necessidades ou entender as dos outros.
Segundo Deepak Chopra, médico indiano mundialmente conhecido, a comunicação não violenta conecta a alma das pessoas, promovendo sua regeneração, e é isso que a torna tão poderosa. Mas o que é essa tal de comunicação não violenta, afinal? A comunicação não violenta é uma abordagem específica da comunicação, tanto de falar quanto de ouvir, que nos leva a nos entregarmos de coração, ligando-nos a nós mesmos e aos outros de tal maneira que permite que nossa compaixão natural floresça. Ela já existe há milhares de anos e foi utilizada por grandes seres da nossa história, como Jesus Cristo e Buda, e casos mais recentes amplamente conhecidos, como Mahatma Gandhi, Martin Luther King e o Dalai Lama, por exemplo. Mas foi o psicólogo americano Marshall Rosenberg que estruturou de uma tal forma que pudéssemos aprender com mais facilidade e utilizar nas diversas situações de nossa vida moderna. Embora seja comum a gente não considerar violenta a maneira com que falamos, muitas vezes nossas palavras geram mágoa e dor, seja para os outros, seja para nós mesmos. A não violência significa permitirmos que venha à tona aquilo que existe de positivo em nós e que sejamos dominados pelo amor, respeito, compreensão, gratidão, compaixão e preocupação com os outros, em vez de o sermos pelas atitudes egocêntricas, egoístas, gananciosas, odientas, preconceituosas, suspeitosas e agressivas que costumam dominar nosso pensamento. Então, a comunicação não violenta se baseia em habilidades de linguagem e comunicação que fortalecem a capacidade de continuarmos humanos, mesmo em condições adversas. Ela substitui nossos velhos padrões de defesa, que é o recuo ou ataque diante de julgamentos e críticas, e passamos a escutar profundamente, tanto a nós mesmos quanto aos outros. E isso gera respeito, atenção, empatia e desejo mútuo de nos entregarmos de coração. Ou seja, nós vamos soltando aqueles escudos que carregamos ao longo da vida e passamos a mostrar nosso lado humano. E isso também faz com que os outros soltem seus escudos, pois eles não sentem que estão sendo atacados. Pelo contrário, sentem que estão sendo ouvidos e acolhidos e tendem a se abrir e nos tratar com respeito também. Esse é o poder da compaixão. E a comunicação não violenta é uma forma compassiva de se comunicar. A comunicação não violenta possui inúmeros benefícios. Ela atua em 3 níveis. O primeiro é o nível intrapessoal, que é a nossa relação com nós mesmos. O segundo é o nível interpessoal, que é a nossa relação com os outros, sejam relações pessoais ou profissionais. E ainda temos o terceiro nível, o sistêmico, que é a nossa relação com os sistemas que fazem parte das relações humanas e possuem acordos implícitos, como um transporte público, uma sala de aula ou um hospital, por exemplo. Mesmo que a gente não tenha criado esses sistemas, o modo como nós nos portamos diante deles tem muita influência. A comunicação não violenta gera benefícios em todos os níveis de comunicação e nas diversas situações da vida, como nos relacionamentos íntimos e familiares, nas escolas e empresas, nas terapias e aconselhamentos e até mesmo nas negociações diplomáticas e comerciais e em disputas e conflitos de toda a natureza. Há inúmeras pessoas utilizando a comunicação não violenta em seu dia a dia e colhendo diversos benefícios. Algumas utilizam para se conectar mais com elas mesmas e entender suas verdadeiras necessidades, enquanto outras utilizam em seus relacionamentos pessoais ou profissionais. Portanto, é uma ferramenta para sempre termos à mão e utilizarmos em nosso cotidiano. Vamos ver então como podemos utilizar a comunicação não violenta no nosso dia a dia. Um dos primeiros passos para começar a usar a comunicação não violenta é reconhecer que somos todos violentos em algum grau e precisamos efetuar uma mudança qualitativa em nossas atitudes. Há muitas formas de violência que vão além da violência feita através da força física. Há o que podemos chamar de violência passiva, que está mais ligada ao sofrimento de natureza emocional. O deboche, o menosprezo, a ironia, o sarcasmo e até mesmo um olhar ou fingir que o outro não existe são formas de violência amplamente realizadas no nosso dia a dia, por nós e pelos outros, não é verdade? Mas infelizmente ficamos esperando que os outros mudem e sequer olhamos para as nossas ações. Se queremos um mundo mais pacífico e amoroso, precisamos nós mesmos sermos a expressão de paz e de amor.
Já dizia Mahatma Gandhi, sejamos a mudança que queremos ver no mundo. Goste você dele ou não, essa é uma frase que faz muito sentido, concorda? A comunicação não violenta possui 4 componentes base: a observação, o sentimento, as necessidades e o pedido. O primeiro passo é observarmos o que está de fato acontecendo numa situação. Você pode se fazer a seguinte pergunta: o que estou vendo o outro dizer ou fazer que é enriquecedor ou não para a minha vida? O truque aqui é ser capaz de realizar essa observação sem fazer nenhum julgamento ou avaliação, simplesmente dizendo o que nos agrada ou não naquilo que as pessoas estão fazendo, mas sem tentar enquadrar entre certo ou errado. Feito isso, devemos identificar como nos sentimos ao observar aquela ação. Avalie se você ficou magoado, assustado, alegre, divertido, irritado ou qualquer outro sentimento que possa ter surgido. Em terceiro lugar, reconhecemos quais de nossas necessidades estão ligadas aos sentimentos que identificamos. E então, entramos com o quarto componente, que é o pedido. Ele precisa ser bem específico e deve enfocar o que estamos querendo da outra pessoa para enriquecer nossa vida. Por exemplo, uma mãe que está tendo problemas com o filho adolescente que vive jogando as roupas sujas pela casa poderia dizer: Roberto, quando eu vejo suas roupas sujas jogadas no sofá e pratos sujos espalhados pela casa, fico irritada porque preciso de mais ordem no espaço que usamos em comum. Ela imediatamente continuaria com o quarto componente, fazendo um pedido bem específico. Você poderia sempre colocar suas roupas sujas no cesto do banheiro e os pratos dentro da pia? Vale dizer que muitas vezes é possível se expressar com os 4 elementos da comunicação não violenta sem sequer dizer uma palavra. Pois a essência dessa forma de comunicação está em nossa consciência daqueles 4 elementos, não nas palavras trocadas. Então, parte da comunicação não violenta é nos expressarmos utilizando esses 4 elementos. E a outra parte dessa forma de comunicação consiste em receber exatamente essas 4 informações dos outros. Nós conseguimos nos ligar a eles percebendo o que estão observando e sentindo e do que estão precisando, e depois descobrindo o que poderia enriquecer suas vidas, que é o pedido. É importante termos em mente que o outro, na maioria das vezes, não saberá se expressar dessa forma. E é aí que costumam surgir os conflitos, pois um não sabe se expressar de forma compassiva e o outro não sabe fazer a leitura do que está por trás daquela forma expressada. Então, cabe a nós irmos observando isso por trás do que é dito ou feito. Ou seja, nós temos que ir além de suas palavras ou ações. Temos que nos ligar ao sentimento por trás daquelas palavras ou ações. É aí que descobrimos a verdadeira causa do porquê aquela pessoa estar se expressando com violência daquela maneira. Outro ponto importante para que a gente consiga se comunicar de forma compassiva é nos livrarmos dos julgamentos moralizadores. Frases como "o teu problema é ser egoísta demais" ou "ele é preguiçoso" são exemplos clássicos de julgamentos. Culpa, insulto, depreciação, rotulação, crítica, comparação e diagnósticos são todos formas de julgamento. O psicólogo Marshall Rosenberg chama isso de comunicação alienante da vida. Ela é um grande problema, pois nos prende num mundo de ideias sobre o certo e o errado, o que faz gerar inúmeros julgamentos. Quando usamos tal linguagem, pensamos e nos comunicamos em termos do que há de errado com os outros para se comportarem daquela maneira, ou, ocasionalmente, o que há de errado com nós mesmos para não compreendermos ou reagirmos do modo que gostaríamos. Então, nossa atenção se concentra em classificar, analisar e determinar níveis de erro, em vez de nos focarmos no que nós e os outros necessitamos e não estamos obtendo. Ou seja, deixamos de olhar para o nosso interior e observar nossas emoções ou as emoções dos outros e passamos a enquadrar nós ou os outros em certos rótulos. Mas aqui é importante saber diferenciar juízos de valor de julgamentos moralizadores. Os juízos de valor são o que acreditamos ser melhor para a vida, como a honestidade, a liberdade ou a paz, por exemplo. Já os julgamentos moralizadores são quando analisamos e rotulamos alguém de acordo com nossos juízos de valor. Por exemplo,
Ao invés de dizermos a violência é ruim, quem mata é uma pessoa má, poderíamos dizer tenho medo do uso da violência para resolver conflitos. Valorizo a resolução de conflitos por outros meios. Ou seja, dissemos que não concordamos com a violência e mostramos nosso sentimento por trás do que pensamos, mas não rotulamos ninguém. Essa diferença é muito importante, pois quando classificamos e julgamos alguém, a pessoa tende a se fechar e a ativar seus mecanismos de defesa, o que a faz responder ou agir com agressividade. Outro problema da comunicação alienante da vida é que turva nossa consciência de que cada um de nós é responsável por seus próprios pensamentos, sentimentos e atos. Expressões como ter de ou fazer alguém sentir-se são exemplos comuns de comunicação alienante que tira a nossa sensação de responsabilidade. Por exemplo, quando dizemos há coisas que você tem de fazer ou você me faz sentir culpado. Para melhorar isso, podemos substituir uma linguagem que implique falta de escolha por outra que reconheça a possibilidade de escolha. Por exemplo, ao invés de dizer não concordo com isso, mas tenho de fazer porque meu chefe mandou, é melhor dizer não concordo com isso, mas opto por fazer pois quero manter meu emprego. Veja que no primeiro caso é quase como se você não tivesse escolha. Já no segundo, você tem, mas optou por escolher determinado caminho. Essa simples mudança nos dá mais liberdade, pois percebemos que não somos obrigados a nada e temos outras possibilidades na vida. Consegue notar como nossa linguagem é capaz de nos libertar ou aprisionar? E também como ela é capaz de abrir ou fechar corações? É importante termos em mente que o mundo em que vivemos é aquilo que fazemos dele. Se hoje é impiedoso, foi porque nossas atitudes o tornaram assim. Se mudarmos a nós mesmos, poderemos mudar o mundo. E essa mudança deve começar por nossa linguagem e nossos métodos de comunicação. A comunicação não violenta possui inúmeras ferramentas que podemos utilizar em nossa vida. Essas são apenas algumas delas. Mas você tem Então, gente, né, acho que o vídeo que eu passei, ele, né, acabou reforçando tudo que a gente conversou, principalmente ali mais ao final, né, que seria que a gente chama dessa comunicação não violenta, e caminhando mais para o fechamento, para algumas reflexões finais, né, o que que eu queria trazer para vocês? Que, né, reforçando ali a última fala do vídeo, inclusive, que a gente consegue o quê? Construir relações mais humanas, né, através dessa presença, dessa escuta, né, que as pessoas raramente vão se lembrar de tudo que a gente falou, tudo que a gente argumentou, mas que quase sempre elas podem, elas lembram do como a gente fez elas se sentirem, né? Então, é claro que às vezes algumas palavras marcam, mas com certeza o que fica ali, né, no final das contas, não é exatamente o que que as pessoas disseram, mas é como elas nos fizeram sentir, né? O que que elas nos fizeram sentir. E A Renata está nos Estados Unidos? então, Renata, tá né, tudo o certo? ser humano por trás da opinião, que é o que a Tá? gente já O comentou, cara tá super. seria reconhecer, né, por trás de cada opinião, né? Existe uma pessoa que, no fundo, está querendo também ser compreendida e acolhida, né? E que para dialogar, a gente não está aqui hoje falando sobre técnicas complicadas, né? Coisas difíceis, são coisas que a gente sabe fazer, né? Apenas basta um pouquinho de disposição e vontade. Novamente, né? Pontos muito importantes é a presença. Então, quando a gente está junto de alguém, tendo uma conversa importante, é a gente aprender o momento, né, de se desligar de outras atenções, né, de tela, é do pet, é de outra, né, de qualquer outro assunto. Às vezes não é momento de lavar um prato, né? Às vezes é momento de estar ali junto, né, com a escuta, né, aquela escuta tanto é, a escuta ativa, né, que escuta ativa é saber ouvir, mas também saber o momento de perguntar, de entender, de compreender, o respeito, né, ao outro, né, lembrando que o foco é sempre a gente se entender, né, não é necessariamente saber quem é o certo, quem que está errado, e a curiosidade, né, que a gente pode sempre estar perguntando, né, né, não, o foco não seja julgar, né, mas sim construir pontes. Então, né, através, né, dessa reflexão que a gente fez hoje aí, né, ao longo da palestra,
que a gente possa transformar nossos diálogos, né, nossos relacionamentos, desculpa, através do poder desse diálogo humano, né? Eu deixo aqui novamente um agradecimento aos nossos aportadores, né? São os mesmos ali que a gente passou para vocês no início, através daquele vídeo, mas a gente traz eles aqui novamente para reforçar, né? Que sem eles a gente não estaria aqui hoje na mesma qualidade, na mesma frequência, né? Oferecendo o mesmo tipo de conteúdo. Então, né? Faço aí os votos do IPPE o meu. Agradeço demais aos aportadores. E agradeço ao IPPE pela oportunidade de estar aqui hoje. Né, a gente deixa aqui as nossas redes sociais. É importante que vocês acompanhem e entrem, porque está sempre tendo divulgação das próximas palestras, dos próximos minicursos. Enfim, tem muito conteúdo, tem muita coisa que vocês podem participar, né? Tanto nessa pegada que a gente teve hoje, de reflexões, outras mais voltadas ali ao universo empreendedor. Enfim, temáticas variadas. O Rafael ainda também vai falar um pouquinho com vocês, mas desde já eu deixo aqui meu agradecimento, o meu boa noite, né? Tô olhando aqui o que que vocês estão falando no chat, né? Agradeço de verdade. Mais uma vez reforço aí o preenchimento do formulário. E alguém perguntou, né, se eu tenho algum filme assim de cabeça para reforçar o que foi dito na palestra. Olha, deixa eu pensar, hein? Eu gosto de uns filmes mais de ação, assim, mais de pegar pipoca, assim, não prestar muita atenção, mas enquanto o Rafael fala aqui um recado para vocês, eu vou pensar se eu consigo lembrar de um que faça sentido. Enquanto isso, observando aqui até uma fala do Jonas, né, que ele falou que costuma dizer que julgar sim, pois sempre estamos avaliando a nós e aos outros. Porém, evitar sentenciar, que seria o pré-julgamento, né? Então, eu acho que principalmente para nós, que pessoas que são empreendedores, que fazem negócios e que hoje a ferramenta que mais usamos a própria internet, muita coisa é negociada e é conversado no WhatsApp, é ter essa cautela para não pré-julgar o que o outro está dizendo. E nesse sentido, é até um lado favorável de termos essa ferramenta, porque nos permite ter uma pequena pausa e reler aquilo que recebemos como fala e de que forma interpretamos, e o melhor caminho é esse mesmo que o Breno colocou numa fala anterior, de perguntar com toda a educação, peraí, mas será que eu entendi bem o que você quis dizer? Você pode ser um pouco mais claro? Porque a partir daí você vai responder de acordo, não é partir para uma discussão, mas muitas vezes você entende errado o que o outro está escrevendo. Não é errado, entende diferente, né? Então isso vai esbarrar muito na nossa interpretação. Volta àquela questão do emissor e receptor, o que que eu estou emitindo e como o outro está recebendo. E quando a palavra é escrita, não é falada, o desafio fica maior, porque a gente lê uma coisa e interpreta que o outro falou gritando, ou que o outro falou num tom que não gostou. Que tom, né? Que está escrito, como é que eu vou pensar em tom? Então, tem que ter muita calma nessa hora e antes de partir para uma discussão ou um desencontro que pode até finalizar um negócio antecipadamente, né? Um negócio que poderia ser concretizado, ele já fica eliminado ali naquele diálogo conturbado ou desviado, é ter muita atenção em não pré-julgar e procurar tirar as dúvidas com relação àquela fala antes de partir para uma agressão mútua, né? E que não vai nos levar a lugar algum. Alguém pediu para falar um filme, assim, eu dei uma pesquisada aqui em alguns que eu já tinha visto. Não é assim exatamente essa temática, mas acho que é um filme interessante também para assistir, que, né, não sei se já teve aqui no IPPE, a gente tem Cine Pipoca, às vezes Cine Interativo, né, que a gente passa vários filmes que alguns têm essa temática. Eu vi aqui o Discurso do Rei, acho que eu já vi aqui no IPPE, mas eu lembrei de um que eu vi na faculdade, que ele é bem antigo, né, não sei se ele é necessariamente um bom filme, mas a história dele é bem interessante, que ele fala de 12 homens e uma sentença, que são 12 homens, que, como se fosse de um júri, né, que se reúne numa sala para decretar se um jovem é culpado ou não, e 11 falam que são, mas um não está convencido. E pouco a pouco ele vai conversando um a um para entender o motivo dele ter
falado, né, que acha que ele é culpado, e ele vai entendendo os motivos daquela pessoa ter falado aquilo e vai gerando questionamentos, conversando, que muitos que faz uma reflexão, acho que se eu não me engano, não vou contar o final do filme, mas acho que tem uma reviravolta aí, né, que começou todo mundo falando que ele era culpado e depois não. Então, é um filme que fala, assim, de Hã? argumentação jurídica, mas também que entra nessa questão de como é importante a gente ter esse conhecimento ao dialogar com o outro e mostrando como que Benício isso tá pode ser bem? tão poderoso a ponto da gente, né, mudar aí a opinião de várias pessoas, né? E tem outras pessoas também deixando É. aí mais sugestões no chat, né, para quem quiser acompanhar. Ô, Breno, eu ia falar justamente sobre esse filme, que é o Discurso do Rei, porque ele fala sobre essa importância, né, de Uhum. buscar uma boa comunicação, de passar a mensagem realmente como a pessoa quer dizer. É um filme bem bacana. E também tem outro filme, que você também que é do ramo, né, do direito, não sei se você já assistiu, que nós já passamos aqui no IPPE, que é o Erin Brockovich, Uma Mulher de Talento. Aham. Ele fala sobre comunicação e sobre conexão, né? Que nós falamos aqui sobre essa parte mais humana. E ela entra em uma empresa de direito para trabalhar lá e ao contrário dos advogados na época, só contextualizando o porquê, que eu lembrei muito dessa parte de conexão humana e comunicação, que os advogados estão sempre ali trabalhando dentro do escritório e ela vai atrás de todas as pessoas do caso principal que eles estão cuidando para conversar, para entender pessoa por pessoa quais que foram os desafios. E aí, como você disse, eu não vou dar spoiler do filme inteiro, mas é um filme maravilhoso, muito bacana esse filme. É, é um filme forte, assim, de história, né? Baseado em fatos reais. Então também é bem bacana. Os dois são baseados em fatos reais, o que você falou do Discurso do Rei também. Isso aí, ótima sugestão e mais um motivo para seguir nas nossas redes e acompanhar os próximos filmes que vão vir por aí, né? Exatamente, Breno. Nós temos muitas programações acontecendo, gente. Quem tiver dúvida, entre em contato com o IPPE, mas acompanha o nosso Instagram, tá sempre fresquinho lá para vocês o que que vai acontecer. Liga para os meninos durante a semana, perguntando o que que vai acontecer, o contato que você tiver do IPPE. Na dúvida, entre em contato com a gente. Eu vi que teve algumas pessoas perguntaram aqui sobre se tem como acessar depois, não sei se foi só para mim no privado. Tem como vocês reassistirem essa palestra, tá, gente? Rafael amanhã já vai providenciar e no início da semana que vem vocês podem ter certeza que já estará no nosso YouTube. Então, assim, Amanhã mesmo tá no YouTube. amanhã, pronto aí. Isso. Amanhã já está no YouTube para quem quiser rever, compartilhar com alguém que não pôde estar aqui. Então, Assistir aproveite junto, também né, no Dia dos Namorados. assistir junto, pois é, para falar sobre conexão, né, Breno? É importante. Já fica indireto. Já fica aí direto para melhorar aí a comunicação mais humana, né? E é importante também trazer para vocês que as programações do IPPE, os cursos do IPPE, vocês também podem reassistir, quem se inscrever, mas tem que se inscrever direitinho. Esse link que nós reforçamos durante toda a palestra para vocês preencherem, é ele que faz com que a gente consiga ali ver a presença de vocês. Se alguém precisar de um certificado, solicitar depois um certificado da palestra, que ele tem que ser solicitado. É por ele que nós conseguimos ver quem que esteve aqui presente. E durante os cursos também. Por quê? Durante o curso, nós verificamos o aluno que fez a inscrição, esteve presente, ele tem como acessar o certificado e os cursos, as aulas na íntegra novamente, pela área do aluno, aí não é no YouTube. Então, é um acesso exclusivo que nossos alunos têm para reassistir os cursos que tem no IPPE. Então, a capacitação empreendedora, tem vários cursos que vocês conseguem reassistir depois na área do aluno, que foi pensada aí para vocês. Fica facinho de vocês acessarem. Qualquer dificuldade é só ligar para o IPPE que a gente auxilia, tá bom? Então, são vários canais para auxiliar vocês a conseguir chegar no objetivo de real aprendizado, né? Então, quem tem interesse, Ô, aproveitem Maria também. Antônia, você me Oi, permite, com licença, eu estou te interrompendo, mas é com o melhor fica dos à sentidos. vontade. É para te elogiar, porque você está muito boa na comunicação.
viu? A sua forma de se expressar, de motivar as pessoas e de passar tudo de bom que o IPPE tem, está sempre aí auxiliando quem está fazendo palestra, esse apoio é fundamental. É extensivo ao Rafael também, mas o Rafael fica lá mais caladinho, né, Rafael? Mas Uhum. elogiando mesmo vocês, com ênfase na fala da Maria Antônia, porque ela deixa tudo tão claro, os caminhos, o que tem pela frente, o que o PPE está oferecendo, isso também é muito importante. Então, a gente tem por hábito ficar só criticando, aqui eu estou fazendo um elogio, viu? Muito, muito obrigada pelo feedback, é importante, né? Com certeza. Agradeço muito, Heloísa. Fico muito feliz com o feedback, tá? Isso é importante também, né, gente? Eu vi que os alunos falando aqui, a Heloísa falou sobre ter conhecido uma pessoa, e eu vou contar rapidinho para vocês uma coisa muito interessante. Eu perdi o meu fone de ouvido sem fio. Eu fiquei procurando e perdi, eu não tenho fone com fio há muito tempo. E com isso eu parei de usar fone de ouvido no ônibus. Eu tenho conhecido tanta gente e é bem interessante. Eu falei, já conversei com a minha psicóloga, não comprarei outro fone tão cedo, deixa pra lá, só para quando precisar mesmo. Lá pra frente, se precisar, eu providencio. Mas é um mundo novo que a gente se abre quando nos permitimos viver novas experiências. E viver novas experiências, às vezes, não é, né, surtar e ir para um lugar totalmente diferente, também faz parte, né? Se faz parte da realidade da pessoa, mas às vezes abrir o olho, olhar para o lado, conversar com uma pessoa diferente, fazer como a Heloísa falou antes, entrar num lugar e sentar com uma pessoa e conversar com ela, né? Procurar entender, como o Breno falou, entender o lado da outra pessoa. Então, isso tudo é oportunidades. Então, muitas vezes, quando nós nos abrimos de olhar ali, como nós falamos muito da tela do telefone, do fone de ouvido, de se fechar para o mundo, se abrir, é olhar para o lado, né? Às vezes, só de tirar o fone de ouvido e conversar com um colega, você descobre tanta coisa bacana que antes não tinha se permitido, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade, Brena, agradeço a contribuição de todos, e só para reforçar que o IPPE está com vocês, né, gente? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, tá bom? Muito, muito obrigada. Obrigada, Rafael. Vamos lá abrir a câmera para tirar uma foto? Vamos sim, quem tiver com webcam, tiver com celular aí, pessoal, puder abrir a câmera pra gente tirar A um Deralda já print. tá lindona ali, já na pose. Agora eu vi quem que é o usuário do Zoom. Você sabe o nome dela, Maria? Que eu não sei, não. Eu vou te passar depois, Rafa. Pra me colocar É a na dona dos presença. pães mais gostosos. Ah, Eu estou Tudo Maria jóia? Tá sem Simone. seu nome. Depois você Deve Eu não ser sei por abriu. que Tiana, tá sem não? nome. Oi? Eu não sei por que tá sem nome. Eu não sei. Você colocou no chat? Qual que é seu nome? Vânia. 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 Vai identificar você, tá, Vânia? Você preencheu Tá. a lista de presença certinho, não preencheu? Preenchi. Então ótimo, perfeito. Conseguimos então fazer direitinho. Nossa, Maria legal. achou como tá Antônia. lindona. Vamos fazer um sorriso bem lindo para essa Isso foto? aí, pessoal. Vou Maria tirar o print Antônia, aqui. Todo mundo coloquei dá um lá Oi, no sorrisão. chat para você. vou olhar. Aí eu vou tirar mais um que a Heloísa apareceu também. Obrigada, Deralda. Aí tirei aqui, pessoal. Muito obrigado, viu? Nada. Até Muito a próxima. obrigada. Obrigada, Rafael. Foi tudo Tchau. lindo. Boa noite, viu, Tchau, pessoal, pra gente. Boa noite vocês. a Tchau. todos. Boa Tchau. Boa noite. noite para vocês, viu? Muito obrigada. Tchau. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.